o Timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Do Timaço da Vale FM, grande abraço, boa noite. As emoções do futebol estão aqui na 99,9 Rádio Vale FM. Hoje, estreia do Barbalha, a raposa tricolor da região do Cariri, jogando longe da nossa região, jogando na região metropolitana de Fortaleza, mais precisamente na cidade de Caucaia, estádio Raimundo de Oliveira, e o time do Barbalha enfrentando os donos da casa. Caucaia e Barbalha jogam daqui a pouco às 8 da noite. Pequena presença de público neste momento no estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão, na região metropolitana da capital cearense. E você vai acompanhar com detalhes a estreia da raposa, o tricolor barbalhense, o tricolor caririense, o Barbalha, o único representante do futebol do Cariri na Série A, na primeira divisão do Campeonato Cearense de 2024. Está conosco o grande Demontier Tenório, que vai comentar Caucaia e Barbalha. Ao meu lado também Anderson Luiz, trazendo todos os detalhes do jogo. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time do Barbalha que tá pronto pra sua estreia diante da equipe do Caucaia, fora de casa. Importante atrás dos seus primeiros 3 pontos na competição. A raposa barbalense que está definida pelo técnico Márcio Alan. Tá certo, daqui a pouquinho as escalações das duas equipes no Timaço da Vale FM, no plantão esportivo, deixando o ouvinte da Vale FM bem informado, está ele, o João Filho. Boa noite, JF. Um abraço, Marco, boa noite pra você que nos acompanha pelo Futebol Show da Vale FM. A bola vai rolar pelo Brasil, aliás, já tem bola rolando, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Flamengo e Cruzeiro já estão se enfrentando. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja da Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Também para Casa com Material de Construção, Casa com A Casa é Sua, na Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. E para você ligado no Timaço da Vale FM, vamos às escalações das duas equipes. Claro, começando pelo tricolor barbalhense. Escalação do time do técnico Márcio Alan. É o time do Barbalha, que daqui a pouco vem programado, Anderson. O time está definido pelo técnico Márcio Alan para sua estreia no Campeonato Cearense da Série A, e vem com Fabrício, número 1, na lateral direita, camisa de número 2 ao Júnior Santos. A dupla de zaga, 3 para Ricardo Cratense e 4 para Henrique Marinho. Na lateral esquerda, camisa de número 6 é o Davidson. O meio campo de 5 para Fabrício, 7 para Jean,
8 para Igor e 10 para Lê. O ataque de 9 para Alan Vitor e 11 para Jean. Repeteco do time do Barbalha. 1 Fabrício, 2 Júnior Santos, 3 Ricardo, 4 Henrique, 6 Davidson, 5 Fabrício, Itapissuna, 7 Jean, 8 Igor, 10 Lê, 9 Alan Vitor e 11 Jean Jesus. No peito, Barbalha sempre campeão. Suas cores carrego no peito. Tá aí, portanto, o time do Barbalha, que tem jogador com nome esquisito, Fabrício Itapissuma, é o nome do camisa 5. Poderíamos ir de Fabrício simplesmente, mas tem o goleiro Fabrício também, ali debaixo dos 3 paus do time do Barbalha. Aqui timaço da Vale FM 99,9 também, em nome de Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Estamos juntos na Vale FM, as duas equipes entrando dentro do gramado do estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia, perfilados ali ao lado do quarteto de arbitragem. Daqui a pouco tem bola rolando e a gente confere agora a escalação dos donos da casa, o time do Caucaia, que joga todo de branco nesta segunda-feira, Anderson. O time que é comandado pelo técnico Lamar, um velho conhecido aqui do nosso futebol, e o time tá definido, vem com 1 Matheus, o trio de zaga é 3 para Regineudo, 23 para Dinê e 6 para Gustavo. O meio-campo vem com o Lucas Maranguape com a camisa de número 8, o 5 é o Rodrigo Correia, o 10 é o Alan Vitor e o 14 é o Diguinho. O ataque tem 3 atacantes com o Ian Costa com a 7, 11 o Júnior Goiaba e 9 Romário. Repeteco do time comandado pelo Lamar, o Caucaia, a Raposa Metropolitana. 1 para Matheus, 3 para Regineudo, 23 Ginês, 6 Gustavo, 8 Lucas Maranguape, 5 Rodrigo Corrêa, 10 Alan Fabrício, 14 Diguinho, 7 para Ian Costa, 11 para Júnior Goiaba e 9 para Romário. Essa é o time comandado pelo técnico Lamar. É o time do Caucaia, que inclusive tem alguns jogadores que já passaram pelo futebol jubazeirense. O Regineudo jogou no Barbalha, o Júnior Goiaba jogou na equipe do Icasa, enfim, algumas peças conhecidas do time treinado por um treinador cratense, que é o Lamar, não é isso, Anderson? O Lamar que fez excelentes competições vestindo a camisa do Leão do Mercado. O último clube, inclusive, foi o Guarani e agora tá vestindo a camisa da Raposa Metropolitana. É bom ressaltar que o ano passado também o Lamar esteve no final da Série D vestindo a camisa da Raposa e agora está de volta para um campeonato agora completo, à frente do time do Caucaia. Tá legal, informação para o Cariri da Sorte, que esta semana no prêmio principal tem um Renault Kwid, mais R$5.000, e tem também o Cariri da Sorte Extra, por apenas R$2, você pode ganhar uma moto Honda Pop 0 km. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Eu disse Farmácias Fernandes. O boa noite agora é dele, porque já já a bola rola pelo Campeonato Cearense. E lembrando que no nosso canal no YouTube você pode votar na enquete, tá lá, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, e você vota quem vai ganhar o jogo, Caucaia ou Barbalha. Vai lá, participa, curte, dá o seu like, esteja com a gente também no nosso canal no YouTube. O boa noite dele está chegando na Vale FM. Boa noite, Marco Valério. Meu caro Anderson, João Filho, os amigos do timaço da Vale FM, talvez para satisfazer a curiosidade de vocês, Itapissuma é uma cidade do Pernambuco, né? Que fica a uma distância média de 600 quilômetros em relação ao município de Barbalha. E nova, uma cidade nova, que foi fundada agora em 1982. Então, muito provavelmente, esse Fabrício, volante do Barbalha, é lá da cidade de Itapezuma, no Pernambuco. Mas o que é que a gente espera, né, de uma situação como essa? Não apenas que estejamos na competição, apenas para se manter na Série
A do Campeonato Brasileiro, como seria o caso de Barbalha. Mas também lembrar que esta competição, ela pode dar uma fonte de calendário aí, ela é uma fonte de calendário para a Série D, para uma Copa do Brasil, tá entendendo? Então eu acho que talvez o Barbalha almeje muito mais do que não apenas permanecer, mas também a biscoitar uma dessas posições aí que se apresentam pela frente. Eu achei até o presidente do Barbalha, certa vez, dando uma entrevista para o Timaço da Vale FM, no programa de esportes, e o entusiasmo dele. Aliás, eu acho que ele está certo, sabe, Marco? Você não pode, de maneira alguma, apanhar as armas e ir para uma guerra cabisbaixo, né? Você não pode, de forma alguma, imaginando ser derrotado. Você tem que passar essa sinergia para o seu grupo, para a comissão técnica, para os jogadores, de que pode chegar algo mais além. E é naturalmente isso que a gente espera também, enquanto caririenses, né? Nosso único representante na competição, a esperança de uma competição que não seja uma participação que não seja tão difícil quanto o ano passado, porquanto o Barbalha foi escapar lá no quadrangular da morte. E eu acho até que começa bem. Esse empate do Ceará ontem contra o Maracanã, de qualquer forma, ajuda o Barbalha, porque em vencendo hoje, ele já vai aí para uma segunda, ou quem sabe até a primeira colocação. E é essa vitória, Marco, que a gente imagina, que a gente deseja para que o futebol caririense na Série A do Cearense, a gente possa começar com o pé direito, Marco Valério. Tá legal, Demontier Tenório comentando com credibilidade aqui no Timaço da Vale FM. Em nome de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno, eu disse Ramagem Couros. O jogo vai começar aqui com um atraso aproximadamente de 5 minutos, pois não, JF? Estaduais pelo Brasil, a bola já rola lá no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, perdão, o time da casa, o Curitiba, já enfrenta o São Joséense, é o nome do adversário. Tá certo! E aqui tem bola rolando pelo Campeonato Cearense de Futebol. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Começa o Campeonato Cearense para o time do Barbalha. Boa sorte para a Raposa Caririense. Você acompanha todos os detalhes aqui na 99,9. Time do Barbalha vai trabalhando bola no campo de defesa. Solta a bola pela direita com Diguinho. Volta a bola agora. Ainda no sistema defensivo. Complementa. Tira de qualquer maneira o jogador que é Henrique Mariano pelo time barbalhense. Lança a bola pela canhota. Ela já fica em poder do time do Calcaia. Só que saiu do outro lado. O árbitro já paralisa, marca lateral em favor do time do Calcaia. Vai se preparando para a cobrança. Diguinho, camisa de número 14 do time da Raposa da região metropolitana da capital cearense. Vem outra vez a bola pelo meio, tentativa de jogada, desce outra vez o time do Calcaia buscando a jogada no ataque, corta bem a zaga do time barbalhense. Ricardo Cratense fica com ela. Começou aonde, JF? Estaduais pelo Brasil, a bola rola em Afogados da Engazeira, pernambucano. O Afogados enfrenta o Porto de Caruaru. Aqui o time do Calcaia tenta jogada pelo alto, corta ali a zaga da equipe barbalhense, a bola vai sobrando pelo meio, tentativa de jogada com o jogador camisa 10, Alan Victor. O árbitro já paralisa, marca ali a falta em favor do time do Barbalha. Vamos aproveitar Anderson Luiz para confirmar então os homens da arbitragem nesta partida, Anderson. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o senhor Alexandre de Souza Peixoto. Junto com ele, auxiliar número 1, Wesley Rodrigues, e o auxiliar número 2 é o Francisco Weber. Repetindo, quem comanda o jogo é o Alexandre de Souza, auxiliado pelo Wesley Rodrigues e o Franco Weber. Alexandre de Souza, portanto, é o árbitro principal desta partida. A bola tocada novamente no sistema defensivo pela equipe do Barbalha. Vem tirando ali do sistema de defesa a equipe caririense. Bola tocada mais atrás, quem afasta agora é o Davidson. Manda a bola pelo meio, tentativa com
com Jean Jesus, falta em cima dele. O árbitro paralisa porque teve uma entrada mais dura. Quem chegou exatamente ali foi o Dinei e tá sentindo ali o meia da equipe barbalhense, Anderson. Chegou com tudo, de fato, o Dinei fazendo a segunda falta do jogo em cima do camisa de número 10 da Raposa Barbalhense, o Lê. Se a falta é na informação de Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Conosco também só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos 408, Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, você já sabe, é na Novo Rio. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. O Barbalha vem para o ataque pela primeira vez na partida, tentativa de cruzamento, corta bem ali a zaga, vem tirando de qualquer maneira de Ney, ele lança a bola para a peça ofensiva, vem buscando a jogada aqui no campo de ataque, outra vez o time da região metropolitana da capital, bola cortada pela defesa barbalhense, através do jogador que é o Henrique Mariano, lateral já cobrado para o Caucaia, desce outra vez para o campo de ataque, corta novamente a zaga do time barbalhense, vem a bola pelo meio, só que a bola tocada em profundidade para ninguém, ficou fácil ali pro goleiro do time do Caucaia. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Para você também no YouTube, obrigado pela companhia. Na Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. 0-0, primeiro tempo de partida. 4 minutos de jogo, estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. A bola tocada então pelo jogador que é o Ian Costa, brigou por ela, disputa a jogada, Gustavo tentava, recuperação outra vez do time do Caucaia, vem outra vez a bola tocada pelo meio com Dinei, Dinei lança na peça ofensiva, tentativa, buscava ali o jogador que é o Rodrigo Correia, o árbitro já manda seguir o lance, a bola fica novamente com o time do Barbalha, é um perde e ganha muito grande neste princípio de partida, já a primeira opinião de Demontier Tenório, 0-0, comecinho de partida, tentava ali devolução, o jogador Jean Jesus tocou mal na bola, ela sai a lateral do campo de defesa, bem na linha divisória do gramado, em favor da equipe do Caucaia, já cobrado o arremesso lateral, desce Diguinho pela direita, faz o passe, entrega a bola pelo meio, a tentativa de jogada agora, vem buscando Lucas Maranguape, marcada a falta perigosa na chegada do Ricardo Cratense pelo time do Barbalha, o árbitro parou, assinalou, é falta contra o representante caririense, Anderson. O Júnior Goiaba vinha na velocidade, o Ricardo Cratense acabou perdendo o timing da bola, acertando somente o jogador do Caucaia, fez a quarta falta do jogo em cima do atacante do Caucaia, isso na informação de Cariri da Sorte Cap. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, em nome de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão, eu falei, em Gazeiras Construções, também conosco Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri e tem delivery, 988-65-7741, na Churrascaria Mão de Vaca. Agora uma falta perigosa contra a equipe do Barbalha, prepara-se para a cobrança, Júnior Goiaba, pegou muito embaixo na bola, ela subiu demais, é só tiro de meta, em favor da equipe barbalhense. Vamos então à primeira opinião do Demontier Tenório, com bola rolando neste primeiro tempo de partida, 6 minutos, 0-0, Demontier. O que a gente vê nesses momentos iniciais é aquela fase de estudo, sabe, Marco? Em que os times ficam observando com muita cautela, ninguém quer se arriscar. O time do Caucaia, que poderia cumprir essa missão inicialmente, ou jogar dentro de casa, o faz até timidamente, mas deixa que o Barbalha vá se acomodando dentro de campo, né? E quem sabe aí esse jogo possa melhorar bem mais. E tem um fato também de estreia, que sempre causa esse frisson nos jogadores. E início de temporada também, né? O conjunto ainda não é o melhor que se pretende, Marcos. É verdade, os times estão buscando entrosamento, isso deve acontecer já quase no final dessa primeira fase, já que são apenas 5 jogos para cada time na primeira fase. Pois não, Demontier?
Daqui a pouquinho, portanto, Demontier Tenório conosco no timaço da Vale FM. Tem jogador do time do Barbalha caído no gramado. Quem é a fera, Anderson? É o camisa de número 2, Júnior Santos. O atacante do time do Calcaia acabou chutando errado, chutou a perna direita do Júnior Santos. Tá caído o lateral direito do time do Barbalha numa informação de Novo Rio Chevrolet. Aqui Vale FM 99,9 em nome de Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas. Eu falei Fox em Juazeiro do Norte, também na cidade do Crato. Trabalhamos em nome de ESC, cursos e pré-vestibular, referência em concursos públicos. O WhatsApp para você, 3571-3487. Eu falei ESC, pré-vestibular e cursos. Aqui timaço da Vale FM, 8 minutos do primeiro tempo. Campeonato Cearense, primeira rodada. É a estreia do Barbalha. Bola tocada com Júnior Goiaba pela direita, ele desce para a peça ofensiva, tentou a jogada na frente buscando o atleta que é o Romário, melhor para o time do Barbalha. A bola vai sobrando pela canhota, fica trabalhada, abriu jogada, toca a bola pela ponta esquerda, vem buscando ali o Lê. Tentativa de jogada no time barbaliense, lança a bola para Júnior Santos, dominou, quem sabe pode bater pro gol ali, armou para chutar, tocou mais atrás, deixando a bola trabalhada com o Igor, brigou por ela, novamente desce o time do Barbalha, batida ali prensada, a bola acaba saindo, mas é apenas tiro de meta. O arrebate final não foi bom, mas pelo menos o Barbalha saiu um pouco do campo de defesa agora, hein, Anderson? Depois de duas tentativas do Júnior Santos, uma ele foi travado, na segunda ele conseguiu chutar, chutou para a linha de fundo, tiro de meta pro time da Raposa Metropolitana, segue 0-0 na informação de Panebon Pão Nosso. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos com você na Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Vamos em frente pela 99,9. Tudo isso num oferecimento do Cariri da Sorte. E aí, você já comprou o seu Cariri da Sorte desta semana? No prêmio principal tem um Renault Kwid para você. No Cariri da Sorte é bem melhor, com muito mais emoção. Estamos juntos pela Vale FM 99,9 para você, na emoção do futebol. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, 15 minutos, aqui na Vale FM, todo mundo ligado. Alô, amigos barbalhenses, aquele abraço, bem? Aqui a tentativa do time do Calcaia, cortou bem a zaga do Barbalha. Conferindo pra você, primeiro tempo de partida, 10 minutos cravados, 10 minutos da primeira etapa, estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia. Campeonato Cearense no timaço da Vale, no placar do Cariri da Sorte, 0 para o Calcaia, 0 para o Barbalha. Copa São Paulo, vale vaga na grande decisão. Tá acabando o primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. A informação para a Casa com Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Futebol Show do timaço da Vale FM, oferecimento Novo Rio Veículos, com muito mais emoção pra você. Estamos juntos, hein? O time do Barbalha tentando, buscava a jogada ali, o Jean cortou bem a zaga do time do Calcaia. 0-0 aqui pra você ligado no timaço da Vale FM. Oferecimento do Hotel Aboarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 853304-8900. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é um lugar. Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Trabalhamos também em nome de Motopeças Padre Cícero, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu falei Motopeças Padre Cícero. Novamente o time do Calcaia tenta, bola com Romário, colocou na frente, armou, bateu pro gol, bate muito alto, bola se perde pela linha de fundo, até que ele construiu ali uma boa jogada, mas na hora da conclusão foi muito mal, hein, Anderson? É uma jogada rápida lá pela direita, o Romário encontrou uma brecha ali na zaga do time do Barbalha, pegou muito embaixo da bola, a bola subiu, acabou indo para tiro de meta a favor do time do Barbalha, placar do jogo 0-0 na informação de Motopeças Padre Cícero. Lembrando que de segunda a sexta-feira às 6 da manhã você começa o dia bem informado com o jornal Nova Manhã, apresentação de Alexandre
Alexandre Pedrosa e Josimar Leite, com toda a nossa equipe, deixando você muito bem informado no Jornal Nova Manhã. Aqui a bola vem tocada no campo de defesa pelo time do Caucaia. Quem domina o zagueirão, camisa de número 23, Dinei. Já manda a bola para o ataque. A bola pelo meio, de cabeça, toca nela. Ali o Fabrício Itapissuma, do time do Barbalha. Só que não tá valendo nada disso. O árbitro já tinha ali assinalado a saída de bola pela direita em favor do time que joga de branco, que é o time do Caucaia, que é um time que tem as cores vermelho, preto e também joga hoje com a camisa branca, calção branco e meião também na mesma cor, todo de branco. Claro, tem uns detalhezinhos ali em preto e vermelho na manga e também no número da camisa. Vem o time do Caucaia tentando, a bola com Reginaldo, experiente jogador, ele domina a bola pelo time do Caucaia, vem tocando bola no campo de defesa, placar de 0-0 para você ligado aqui do timaço da Vale FM. Zagueiro Dinei recebe, ele vai tocando bola no campo de defesa, time do Barbalha mais retraído, esperando ali a melhor condição. Reginaldo é quem domina agora, volta a bola para Dinei, os dois zagueiros do time da casa vêm transando a jogada, toca a bola pelo meio, tentativa de jogada com Romário, olha a engrossada na bola que deu ali o Romário, tentou ali de cabeça ainda arrumar o jogador que é o Diguinho, a bola acaba saindo lateral do outro lado em favor do time do Barbalha. Transmissão do timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval no nosso canal do YouTube, que é o Rádio Vale FM 99 oficial. Pedidos 988429514. Conosco também Diniz Supermercados. Vem a bola tocada, time do Caucaia tentava ali buscando a jogada. O Ian Costa, melhor para a defesa do time do Barbalha, ela vai sobrando com Júnior Santos, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com Fabrício, volta novamente a bola pelo meio, deu bobeira, perdeu a posse de bola, porque a recuperação agora é do time do Caucaia, que desce perigosamente, a bola tocada com o jogador camisa 7, Ian é habilidoso, brigou por ela, a bola acaba saindo, lateral pro time do Caucaia. Ou o árbitro deu falta, enfim, reclamação ali por parte do treinador barbalhense, hein, Anderson? Acabou ficando na bronca ali o Márcio Alan quando ele deu o lateral a favor do time do Caucaia. O Márcio interpretou que era pro time do Barbalha, o árbitro Alexandre acabou marcando o tiro de lateral para a equipe da Raposa Metropolitana. Aqui Vale FM, oferecimento Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Joá Solados, os famosos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, com telefone 99855-4193. Conosco também Motel Imperial. Alô, meu amigo André Lemos, aquele abraço grande, André Lemos, obrigado também. Vem a bola tocada pela direita pelo time do Barbalha, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, tentava ali do cruzamento, a bola passou ali, apenas tiro de meta agora para a equipe do Caucaia. Demontier Tenório, já passamos dos 15 minutos, já dá para ter alguma impressão? Alguma das duas equipes lhe agrada até agora? Ou o jogo está muito truncado ainda, Demontier? Ou muito arrastado, como diria aquele amigo nosso, né? O que é natural até. Parece que a bola pesa no início de uma competição como essa. Enfim, as equipes, pouco tempo de treino que iniciaram a temporada, imagino pelo menos isso. E o que a gente observa nesse contexto de um jogo arrastado é que a bola ela não chega a ser trabalhada de uma forma melhor, de alguém que tem um conjunto mais aprimorado ou que conseguiu dar uma formatação a esse conjunto. Eu vejo muito o pessoal rifando a bola. Olha o Caucaia. Perigosamente o time do Caucaia pela canhota, busca a jogada, vem cortando bem Renan pelo time barbalhense, foi ali a perninha salvadora, tem escanteio agora pro Caucaia, Anderson. Até porque o Ricardo Cratense já tinha ficado na saudade, pro gol Ian Costa, foi providencial o corte do camisa de número 7 Renan, escanteio para Raposa Metropolitana aqui pela ponta esquerda, Marcos. Aqui Vale FM 99,9, 17 minutos do primeiro tempo, estádio Raimundo de Oliveira, no placar do Cariri da Sorte. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte
Vale, 0 Calcaia, 0 pro Barbalha. Levantamento feito pra boca do gol, cruzamento, afasta ali o goleirão do time do Barbalha, o Fabrício. E quem cobrou o escanteio era um jogador que deveria estar no Bicasa, o Alan Fabrício, mas que atua agora pelo time do Calcaia. A bola tocada pelo meio, o Lê faz de cabeça o passe, entrega a bola na frente, agora tentou ali a jogada, falta em cima do Alan Victor. Tá parado o jogo a favor do time do Barbalha. Anderson. Tentou o Alan Victor uma jogada rápida, puxando do seu campo de defesa, acabou sendo parado ainda no meio campo. Falta a favor do time do Barbalha na informação de Ramagem Couros. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, você sabe, é com Baleia Burger na Praça do Pio 12. Alô, galera do Baleia, aquele abraço. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu disse, Alain Martelinho de Ouro. 18 minutos e 10 cravados do primeiro tempo, placar de 0-0. Nenhuma grande oportunidade até agora, nem para o Calcaia, nem para o time do Barbalha. As duas equipes não conseguiram criar nenhuma grande chance de gol até agora. O Calcaia vem com bola dominada com o jogador que é Rodrigo Correia, toca a bola pela direita para Diguinho, recebe o lateral direito do time da casa, vem com bola dominada, toca a bola mais atrás, começa tudo de novo com Regineudo, velho conhecido do torcedor do Barbalha. Regineudo domina, ao lado dele tem o Dinei domina também, camisa número 23, diante da marcação do Alan Victor. Dinei vai se arriscando para o ataque, passa bem pelo primeiro, puxa a bola pelo meio, perdeu a posse de bola, recuperação do time do Barbalha, quem se aba agora, Lê dominou, chegou, é falta em cima dele, e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, ali na arrancada do Dinei, chegou ali o jogador do time do Calcaia, pintou o cartão. E se pintou o cartão, tem Madeireira Beira Rio na informação, Anderson. Camisa de número 6, Gustavo, acabou atrapalhando o contra-ataque do time do Barbalha, levava em velocidade o Lê, camisa de número 10 da Raposa Barbalhense, e o camisa de número 6, Gustavo, acabou atrapalhando o contra-ataque da Raposa. Então, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento também de Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Avenida Padre Cícero 2370, Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Aqui tem falta boa pro time do Barbalha. Pra cobrança, Davidson, camisa de número meia dúzia, vai levantar bola da grande área. Dois homens da barragem humana do time barbalhense. O Davidson deixou. Ali vai para a cobrança, portanto, o Renan bate pro gol. Ela foi na trave, voltou, bateu, tá lá dentro. Gol! Depois da cobrança de falta, a bola foi na trave, quase que o Barbalha já marca na cobrança de falta. A bola sobrou ali no rebote, Alan Victor, camisa de número 9, colocou pra dentro de primeira. É o time do Barbalha que sai na frente. 21 minutos do primeiro tempo no estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia. Alan Victor faz o primeiro de muitos gols do Barbalha, se Deus quiser, neste campeonato cearense. Alan Victor, camisa de número 9 com estilo, colocou lá dentro. O goleirão Matheus Jesus vai buscar essa nas redes. Agora conferindo o placar do Timaço da Vale para você, em nome do Cariri da Sorte. 1 pro Barbalha, Alan Victor, 9,
0 pro time do Calcaia, Anderson. E tá aí o faro de gol do Alan Vitor, camisa de número 9. Depois de uma excelente falta cobrada pelo Renan, a bola foi na trave e sobrou limpa pro camisa 9 da Raposa, que já colocou a bola pra dentro e abriu o placar da partida. 1 para o Barbalha, 0 pro Calcaia, Marco. Daqui a pouco fala Demontier Tenório do Timaço da Vale FM, agendinha do futebol show do Timaço. O Barbalha saiu na frente no estádio Raimundo de Oliveira, JF. Primeiro gol que marca o Barbalha na competição, primeiro gol que sofre o Calcaia no estadual, é o 11º do campeonato cearense e é o primeiro do Alan Vitor com a camisa da Raposa. Muito bem, tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto tem Diniz Supermercados. E também Dourado Joias está conosco. Aqui o time do Calcaia tentava, passe errado, tiro de meta apenas para a equipe barbalhense. O Demontier Tenório, 23 minutos do primeiro tempo e o Barbalha está na frente, Demontier. Você até falava, né? Eu acho que com 18 minutos você reclamou, nenhum chute a gol, nenhuma oportunidade criada pelas duas equipes e foi num lance de bola parada. Mas assim, diante de uma situação que eu acho que o time do Barbalha deve insistir mais, que é um encaminhamento melhor desse Lê, que o cara, Marco Valério, está com vontade de jogo. Tudo começou por ele, né? Em que ele apanha uma bola, parte para cima do adversário, com bastante altivez, é jogado ao solo, cobrança de falta, e como disse o Anderson Luiz, bem, excelente, e bem que ela poderia ter entrado direto, resvalou na trave e a atenção, boa atenção, por sinal do Alan Vitor, foi o suficiente para ele estar encostadinho, acreditando num rebote, numa bola na trave, foi isso que aconteceu no momento importantíssimo da partida, em que o time do Barbalha já começava a mostrar as suas unhas, abre o placar, Marco. Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. O time do Barbalha segue vencendo por 1-0. 24 minutos desta primeira etapa. O Barbalha na frente. Conosco também Gênesis Solar. Você tá cansado de pagar contas absurdas? Gênesis Solar. Aqui desce o time do Calcaia. A batida e o gol. Júnior Goiaba empata para o Calcaia. Numa jogada toda construída pelo próprio Júnior Goiaba. Ele avançou, chegou bem na grande área, bateu forte na saída do goleiro Fabrício do time barbarense. Empata o jogo a equipe do Calcaia. Júnior Goiaba, um velho conhecido. Bola dentro da rede do goleirão Fabrício. Tudo igual no estádio Raimundo de Oliveira. Agora um pro time do Barbalha, um também para o Calcaia. Júnior Goiaba é bom jogador, viu, Anderson? É verdade, Marco, mas depois de um vacilo enorme do Lê, que tentou sair numa jogada individual, acabou perdendo a bola pro Romário, que tocou açucarada pro Júnior Goiaba, que ficou cara a cara com o Fabrício e só teve o trabalho de empatar o jogo. Agora, Barbalha tem um, Calcaia também um, Marco. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O Barbalha fez 1-0, mas o Calcaia empatou logo, hein, JF? Primeiro gol do Calcaia na competição. É o primeiro que sofre o time do Barbalha, o primeiro do Goiaba com a camisa da Raposa lá da região metropolitana. Campeonato Cearense agora com 12 gols anotados. Informação para produtos Amdev, pipocas da Ju, doces e salgadas e pipoclepes. Amdev, feito com amor. É nosso, é do
do Cariri. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Joá Solados, os famosos solados do Ribamar. Fala, João Filho. O jogo tá no intervalo. Flamengo e Cruzeiro fazem semifinal da Copa São Paulo. O placar é 0-0. Persistindo o empate, a decisão será nas cobranças de penalidades máximas. Ô, Demontier Tenório, o time do Barbalha fez 1-0. Todos nós ficamos aqui muito felizes, mas durou pouco, né? O Barbalha poderia ter segurado um pouco mais o resultado, uma vantagem, até para desestabilizar o time do Caucaia, que empatou rapidinho e ganhou um novo ânimo do jogo, Demontier. E definitivamente, Marco, não se pode nem elogiar. Eu tinha acabado de falar da disposição desse Lê no meu campo, tentando construir as jogadas. O time do Barbalha faz um gol a partir de uma falta sobre o Lê. Mas o Lê resolveu vir buscar a bola aqui mais atrás para sair com ela dominada, fez uma pasmaceira, perdeu a bola e que acabou resultando no gol de empate do time do Caucaia. Esperança que não venha a ser uma ducha fria para um time que estava até se comportando melhor dentro de campo, sorridente até com a marcação de um gol, mas imediatamente, acho que não deu um minuto e meio, veio o gol de empate aí do time do Caucaia. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Grande abraço pra galera boa lá no Crato, o Pelado, também o pessoal aí lá de Camburão dos Pastéis e para o Bolinha. Todo mundo acompanhando a gente. Empate de 1-1 no Raimundo de Oliveira, Demontier. E também pro radialista Pedro Yarli, gente muito boa ouvindo a gente. Meu amigo Tenente Macedo aqui no Novo Juazeiro, também acompanhando o Timaço da Vale FM. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no Timaço da Vale FM. Jogo parado, porque agora tem um atleta ali do Caucaia que tá caído. O Alan Fabrício, que marcou o gol do Barbalha pertinho dele. E o jogo, por enquanto, tá parado, mas já tá se levantando ali o glorioso Gustavo, lateral esquerdo do time do Caucaia. Jogo já reiniciado. 1-1 é o placar da partida. 29 minutos do primeiro tempo. A bola tocada pela ponta direita, tentativa de jogada, chegou dura ali a marcação, exatamente em cima do Alan Fabrício. É mais um jogador do Caucaia que tá caído ali no gramado, Anderson. Foi mais duro o Igor em cima do Alan Fabrício, tá reclamando bastante de dor na panturrilha direita. O bom meio-campista do time da Raposa Metropolitana, na informação de Esk Marco. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Mandar aqui um grande abraço pro Ejaildo Carvalho do Esk Pré-Vestibular e Cursos. Conosco também Dourado Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. O WhatsApp 999933031. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Gênesis Solar, fale com meu amigo Luciano Carvalho, grande torcedor do Icasa. Liga para 981237956. Um abraço para você que está também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val, a melhor do Cariri. Para pedir é fácil, 988429514. Atenção, torcedor, confira a hora do Timaço da Vale FM. 8h34, oferecimento Novo Rio Veículos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. Primeira rodada do Campeonato Cearense para você. No placar do Cariri da Sorte, tudo igual. Um para o Caucaia, um para o Barbalha. Estaduais pelo Brasil, Campeonato Paranaense, 35 do primeiro tempo, Coritiba e São Joséense empatam em 0-0. A informação para Casa com Vale FM. Vale FM, Marco Valério.
Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento de Novo Rio Veículos, seu Chevrolet 0 km, ou então seminovo, com a qualidade, o critério da rapaziada da Novo Rio. Já já, opinião de Demontier Tenório. 1-1 é o placar da partida. Estamos juntos pela Vale FM com você, torcedor. Obrigado pela companhia. Vem outra vez a bola pelo meio, trabalha a bola. O time do Barbalha lê, faz o passe e toca a bola para o Alan Fabrício, centroavante grandalhão do time do Barbalha, Alan Victor, melhor dizendo. Alan Fabrício é o Alan do Caucaia, é o Alan Victor, o barbalhense. Tá marcada a falta, tá parado o jogo. Marcou. Exatamente porque tá caído o autor do gol do Barbalha, o Alan. Fala, JF. Um abraço aqui pro Cláudio Macedo, querido Claudinho Macedo, Expedito Santos e o seu Olival na audiência do Timaço. Obrigado pela companhia, todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Pessoal que tá no nosso canal no YouTube também, obrigado pela audiência. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel. Conosco também, Imperial Motel. É o Motel Imperial, você, meu amigo, vira o imperador chegando lá no Motel Imperial. Direção do grande André Lemos. Abraço pro André Lemos. Aqui, Vale FM 99,9. Vamos em frente com você, torcedor, trazendo a emoção do campeonato cearense. Um pro time do Caucaia, um também para o Barbalha. A bola tocada no campo de defesa. Pegaram ali o Júnior, mas foi muito mais uma encenação. Já tá de pé ali o lateral do Barbalha, hein, Anderson? Sobrou perna por ali, viu, Marco? Acabou marcando até falta a favor do time do Barbalha. Falta que favorece a Raposa Barbalhense na informação de Engazeiras Construções. 33 minutos, Demontier. Como é que tá o jogo? Imaginei que o time do Caucaia fosse ascender em campo com a marcação do gol de empate, né? Uma reação extremamente positiva, uma reação imediata, até tive receio que isso viesse a acontecer, mas não foi exatamente, né? O jogo voltou àquela coisa meio truncada ali no meio campo, né? Estabelecem uma correria, mas assim, algo muito individualizado. Nem o Barbalha tem o melhor agrupamento possível, e a gente vê isso também na equipe do Caucaia. Me lembra muito, Demontier, os jogos da Série B do Campeonato Cearense, assim, um jogo muito físico, pouca técnica, muita correria, muito confronto entre os atletas. Tá faltando um pouquinho mais de qualidade técnica no jogo, né, Demontier? E muito jogador que já passou por lá também, né, mano? É verdade. Aliás, tem essa característica aqui, né? O cara joga a primeira divisão num time, aí joga a segunda noutra equipe, se bem que agora os dois campeonatos praticamente ao mesmo tempo complicam um pouquinho. Mas tem jogador, Anderson, que joga a primeira e joga até a terceira divisão do Campeonato Cearense. Alguns jogadores tem essa tradição aqui no nosso futebol, principalmente por causa do calendário. Agora o nosso calendário tá com a primeira e a segunda divisão próxima, mas a terceira divisão só deve começar no mês de setembro. Então devemos ter algumas dessas carinhas do Campeonato Cearense da primeira divisão na terceira divisão esse ano ainda, Marcos. Eu me recordo, o Guídio, que é jogador do Iguatu, é aqui do Cariri, ele já jogou num ano só, primeira, segunda e terceira. O Regineldo, que tá em campo pelo Caucaia, também, Demontier. E o Guídio ontem, Marco, me pareceu aqueles atacantes de uma intensa atividade dentro da área. Aquele segundo gol do Iguatu que ele fez foi de muita percepção e também com muita categoria, viu? Pois é, veja como são as coisas. Não servia para o Icasa e tá matando a pau lá no Iguatu. Gol! 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, mais um evento da J. Rodrigues Empreendimentos, Padim Produções e Vale FM. Gol aonde, JF? Gol na Copa São Paulo, é gol do Cruzeiro que faz 1-0 no Flamengo. Tá certo, o Cruzeiro tá chegando à decisão da Copinha com esse resultado, mas tem muito jogo pela frente. Aqui o jogo tá parado porque tem um atleta do Barbalha caído,
né? Ou tinha, não é, Anderson? É o Fabrício. O Fabrício do nome bem complicado, viu, Marco Valério? Itapissuma. Mas já tá de volta. O Fabrício tá tudo ok com o volante da equipe barbalhense. O Fabrício até em alguns treinos atuou na lateral direita nessa equipe do Barbalha, mas hoje faz uma função como volante. Foi a determinação do Márcio para essa partida diante da equipe do Calcaia. Aqui Vale FM 99,9, oferecimento Casa com material de construção, Casa com uma casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio. Cruzamento feito pelo time do Calcaia, tentativa buscava ali a chegada do camisa número 8, Lucas Maranguape, só que ele errou na hora H, a bola passou por todo mundo, lance de perigo, a conclusão é que foi muito ruim, ainda bem pro torcedor do Barbalha, hein, Anderson? Mas ele tava sozinho dentro da pequena área, o Lucas Maranguape errou o timing da bola, a bola bateu no peito do jogador e foi pra linha de fundo, tiro de meta pro time do Barbalha, uma excelente oportunidade agora do time do Calcaia na informação de Farmácias Fernandes. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar, na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular, você já sabe, é na Churrascaria Mão de Vaca. 37 minutos do primeiro tempo, 37, primeira etapa, estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia. 1 a 1 é o placar do jogo. Barbalha abriu a contagem, time do Calcaia empatou logo na sequência. E vem outra vez o time do Calcaia com Júnior, tenta a jogada pela direita, bola tocada por o jogador camisa de número 14, Diguinho, brigou por ela, lança a bola pelo meio para Romário, falta em cima dele, o árbitro disse que não, mandou seguir o lance, e o time do Barbalha já vem com bola retomada pelo setor canhoto, busca a jogada, tentou ali o Davidson, lateral esquerdo do time barbalhense, toca a bola mais atrás, começa tudo de novo aqui no campo de defesa com o zagueirão Henrique Mariano, já lança a bola para o ataque, tentava a chegada ali do jogador que é o Alan Vitor, a bola acaba saindo, então é só tiro de meta, o árbitro marcando ali a favor do time do Calcaia no seu campo de defesa. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, lembrando de segunda a sexta-feira tem jornal meio-dia da Vale FM, todos os dias às 12 horas aqui na 99,9. Agora a falta ali do Davidson em cima do jogador o Lucas Maranguape. O árbitro já parou, marcando a favor do time do Calcaia, que vai tentando. Agora a recuperação é do Igor, só que o árbitro para de novo para marcar mais uma falta. Ou seja, o jogo continua muito físico, viu, Anderson Luiz? E a segunda falta do Davidson, tá pedindo cartão amarelo. O lateral esquerdo da equipe do Barbalha fez a sua segunda falta consecutiva, falta a favor da equipe do Calcaia na informação de Só Fumê Service. Um abraço para você que tá no carro aí, transitando pelas ruas, pelas estradas do Cariri, ouvindo a transmissão da Vale FM. Alô, amigos da área rural também, pessoal dos sítios, vilarejos, obrigado pela audiência. Vem o time do Calcaia, bola tocada ali, bola passa à esquerda da meta do Fabrício, na boa chegada do Ian Costa. Tava valendo tudo isso, diz o árbitro da partida, perdeu uma grande chance agora o time do Calcaia, hein? Praticamente cara a cara com o goleiro e tocou pra fora. Vem outra vez ali o time do Calcaia, portanto tentando a jogada e a bola saindo pela linha de fundo. Anderson Luiz, quase a virada do Calcaia. E o detalhe foi o Morrinho que acabou tirando o gol do Ian Costa. Ele até ajeitou o corpo pra chapar no canto do goleiro, mas o Morro acabou fazendo com que a bola tocasse na canela do jogador e caprichosamente a bola foi-se para a linha de fundo. O tiro de meta já cobrado pelo time do Barbalha. O placar do jogo é 1 a 1 na informação de Churrascaria Mão de Vaca. E o detalhe, viu, Marco, é que dessa vez foi o Alan Victor no mesmo lugar onde o Lê perdeu a bola, resultando no gol de empate do Calcaia. O responsável, o cara que sofreu a falta pro gol do Barbalha, agora foi o que marcou o gol. No mesmo lugar, a perda da bola, o time do Calcaia apostando nos erros do adversário e vai se dando bem. Conseguiu o gol de empate, por pouco, na mesma situação, não virava o placar.
Tá certo, meu querido Lemontier Tenório. Gol aonde, JF? Estaduais pelo Brasil, é gol no Pernambucano. O Afogados está em Gazeiras, faz 1-0 do Porto de Caruaru. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 8h45 da noite, estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. No placar do Cariri da Sorte, eu trago antes o tempo de jogo para Ares Motos. Pode assinalar 41 minutos do primeiro tempo no estádio Raimundo de Oliveira. Agora sim, placar do Cariri da Sorte, que esta semana tem a chance única. Por apenas R$2 você pode ganhar Honda Pop 0 km. Eu confirmo, 1 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. Semifinal da Copa São Paulo, daqui a pouco às 9h30 da noite tem Novo Horizontino contra o time do Corinthians. A informação para a churrascaria Mão de Vaca. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento produtos Pan é Bom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Também só Fumê Service. Investimento Fumê para carros e prédios. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pintou mais um cartão. A informação chegando em nome de Madeireira Beira Rio, Anderson. É camisa de número 8, Igor. O mesmo critério que ele deu o primeiro cartão pro Caucaia, ele dá agora pro time do Barbalha. Acabou matando o contra-ataque do time do Caucaia, o camisa de número 8, Igor. Então se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio, a informação. A arbitragem boa até agora do senhor Alexandre de Souza. A gente não viu assim nada que suscitasse alguma crítica mais severa. E ele até, como disse o Anderson, usando aqui o mesmo critério, hein, Demontier Tenório? Aparentemente um jogo fácil de você comandar, né? E agora ele dá uma paradinha para, né, que os jogadores possam fazer a hidratação. Os técnicos aproveitam para uma conversa com seus atletas, buscando até um reposicionamento. O Caucaia ultimamente tem procurado fazer uma transição mais rápida e está conseguindo nesses últimos momentos segurar mais o time do Barbalha atrás e estabelecer uma certa pressão. Quase que chegou à marcação do segundo gol. Por isso que nesse contexto talvez seja importante para o Márcio Alain, para que ele possa conversar com seus atletas e chamar a atenção. Olha, nós estamos diante de uma situação que poderia até ser mais favorável nesse momento. Abrimos o placar, aí em 2 erros, num deles o time do Caucaia empatou e no outro erro quase que o Caucaia chegava à marcação do segundo gol. Por isso eu imagino que o Márcio Alain, ele deve estar puxando as orelhas dos seus atletas para que isso não volte mais a acontecer, Marco. E o jogo tá parado por problemas de iluminação. Gol aonde, João Filho? Empatou o Flamengo na semifinal da Copinha. Cruzeiro e Flamengo, 1-1. E aí, Anderson Luiz, Pensei que era o tempo técnico. Aos 44, né? Seria pouco provável relógio, isso. Marco. E Deus queira que essa luz volte logo, viu? Por questão de iluminação, viu, Demontier? Inclusive o árbitro nesse momento está conversando com os 2 capitães das 2 equipes para ver se termina logo esse primeiro tempo, para se o pessoal do estádio consegue resolver essa situação até o começo do segundo tempo. E isso partiu até de uma reclamação dos próprios atletas, pelo que a gente pôde aqui apurar, porque o pessoal do Barbalha não estava vendo bem a bola no campo de defesa. Isso acabou aí gerando essa reclamação por parte do árbitro da partida. Ele conferiu que realmente
parte da iluminação ali acabou sendo prejudicada, apresentando um defeito e o jogo tá parado. O jogo parou aos 43 minutos, já estamos com 45 e o árbitro vai aguardar, né? E a gente fica aqui também aguardando. Agora, é impressionante como sempre acontece alguma coisa nos jogos dos clubes considerados pequenos do futebol cearense. Ou é falta de policiamento, ou é a falta da tal ambulância que na maioria das vezes acontece, ou é a questão da iluminação. E agora o jogo tá parado, né? Ou a falta do médico. Tem ambulância e não tem médico, né? Sempre acontece isso, principalmente na segunda divisão do Campeonato Cearense. Mas no caso aqui, o problema agora é de iluminação. E pelo que eu tô percebendo, eu não sei se o árbitro vai terminar a primeira etapa não, né? Parece que ele deve esperar alguma coisa, lembrando que o jogo parou aos 43 minutos do primeiro tempo. Pois não, João Filho? Bom, tem gol nos estaduais pelo Brasil, é o segundo do Afogados da Engazeira, que faz 2-0 no Porto de Caruaru. Aqui Vale FM 99,9, oferecimento Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos, Só Fumê, que tem películas de alta performance, Engazeiras Construções, tudo para a sua obra, parcelando pelo menor preço na Engazeiras Construções, na Avenida Carlos Cruz. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno, eu disse na Ramagem Couros. Também conosco no timaço da Vale FM, Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, Juá Solados, os famosos solados do Ribamar, e também Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. E aí, Anderson Luiz, alguma atualização pelo que você está tentando apurar aí junto ao pessoal da arbitragem, Anderson? O Márcio, Marco, nesse detalhe, o Márcio aproveitou para conversar com o time do Barbalha para corrigir alguns detalhes sobre a formação tática da sua equipe, e ali ainda segue a indefinição, viu, Marco? O árbitro tá ali conversando com os dois capitães para ver qual vai ser a situação, mas o que tá passando aqui por baixo é que possivelmente ele vai acabar de fato esse primeiro tempo, para que seja resolvido essa situação, restabelecido essas luzes aqui do estádio o Ronaldão para o jogo, o Raimundo de Oliveira, o Raimundão para esse jogo voltar tudo no segundo tempo, Marco. Ele poderia tentar finalizar a primeira etapa, né? Só que a gente já tá com uma paralisação aí considerável. Pois não, Demonti? Parou o quê? 43? 43. Pronto, tá com 2 minutos paralisados. Vão logo pro vestiário aí, tomar uma aguinha, tomar um banho, conversar e volta daqui a 15 minutos e bota esses 2 minutos lá pro segundo tempo. Eu acho que seria possível, desde que ocorra uma concordância por parte dos jogadores. Quem é que define essa situação? Se os capitães das duas equipes, eles acharem que dá para continuar, eles teriam essa condição, ou depende única e exclusivamente do árbitro? Porque ele consulta os capitães das duas equipes sempre, né? É uma situação que ele tem que conversar com os dois capitães, também tá inclusive conversando com o técnico Márcio Alan. E pelo que eu tô vendo aqui, viu, o Barbalha não é a favor a voltar a esse jogo nesse momento não. Tá atrapalhando bastante, principalmente a visão dos jogadores do Barbalha. E o Barbalha prefere nesse momento ir pro vestiário para voltar no segundo tempo. Pelo que a gente percebeu, o problema no campo de defesa do Barbalha, Demonti. Diz que os jogadores do Barbalha não estão enxergando direito a bola. Eu tô enxergando tudo direitinho aqui, viu, Marco? Eu não sei lá por baixo. Agora, essa paralisação foi no melhor momento do Caucaia, porque mesmo quando o Caucaia chegou à marcação do gol de empate, ele não estava conseguindo uma engrenagem melhor. Não estava no melhor do seu jogo nesse primeiro tempo. Foi uma falha em que eles tiraram proveito da situação por parte do Lê, que prendeu a bola, tentou segurar para ver o posicionamento dos seus companheiros e tocar o jogo adiante. No que ele perde a bola, o time do Caucaia avança mais do que rapidamente. A gente já conhece o ímpeto desse Júnior Goiaba e ele foi com muita liberdade.
mas sobretudo com muita vontade para marcar o gol de empate. Eu até disse aqui que eu tive receio que o Caucaia pegasse o embalo. Vai voltar. Mas não, ele acabou se quedando. Mas ultimamente a pressão estava se transformando em algo mais forte para cima do Barbalha. Bom, melhorando ou não, o árbitro já está ali se posicionando, pedindo a volta dos atletas. Agora você percebe, Anderson, claramente a reclamação dos jogadores do Barbalha, que dizem que no setor direito do ataque do time do Caucaia, os jogadores do Barbalha não veem bem a bola. E aí fica essa polêmica, mas o árbitro quer pelo menos terminar o primeiro tempo. O jogo parou aos 43, estamos aos 51 agora. E vai recomeçar, né, Anderson? Inclusive o Barbalha tentou bater aqui rápido, mas o árbitro não tinha autorizado, vai recomeçar. O Márcio ficou muito na bronca com o árbitro da partida, reclamou também bastante da questão de posicionamento, mas vai voltar a partida, viu, Demontinho? Eu não entendo bem. O time do Barbalha não enxerga e o do Caucaia enxerga? Aí é que tá, né? É realmente mais isso, 6. né? Bom, e a partir de agora, eu não parei o cronômetro. Eu estou com 52 deste primeiro tempo. O jogo foi paralisado aos 43, então uma diferença de 9. Só que o árbitro mandou aí rodar mais 6 minutos. Vamos a eles. Levantamento na grande área por parte do time do Caucaia. Vem cortando de qualquer maneira a zaga da equipe do Barbalha com o Igor. A bola vai sobrando agora aqui no campo de defesa. O lateral esquerdo, Gustavo, do time do Caucaia. Já toca a bola para o goleiro Matheus Jesus. Devolve bola pelo meio. Chega rasgando ali de qualquer maneira o Ricardo Cratense. Bota a bola para o ataque. Buscava a chegada também ali do camisa de número 2, Júnior Santos. Ó, Demontier, você que é um homem que entende bem de tática de jogo, eu percebi claramente de uns tempos pra cá que o técnico do Barbalha, o Márcio Alan, ele adiantou o lateral Júnior Santos, que joga agora praticamente como um atacante pela direita, hein, Demontier Tenório? Até porque ele está tendo uma certa liberdade que lhe é concedida pelo time do Caucaia. O Caucaia joga com a formação com apenas 3 zagueiros e deixa um espaço ali, uma avenida. E eu acho que o Márcio Alan percebeu isso claramente, né? E está tentando ganhar espaços para aquelas bandas. Rapaz, agora quem tropeçou por ali foi o árbitro da partida, mas se levantou rapidinho. Tá tudo bem com o árbitro ou tem que chamar o pessoal da ambulância, Anderson? Aparentemente tá tudo ok com o árbitro, viu, Marco? Tá certo, meu querido Anderson Luiz. 54 minutos do primeiro tempo. Um pro Barbalha, também pro time do Caucaia. Vem tirando a zaga do Caucaia. De qualquer maneira, brigou por ela Fabrício. A bola vem dominada, tentava por ali o Ian. A bola acaba saindo lateral aqui pela canhota. O próprio Gustavo vai para a cobrança. Farmácias Fernandes presente em todo momento. São 8 lojas para melhor lhe atender. Cariri da sorte. Para você no próximo domingo, um Renault Kwid mais R$5.000. E ainda tem o Cariri da sorte extra para você comprar e concorrer a uma Honda Pop. Aqui buscava a chegada do atacante. O Ian ficou a bola tranquila pro goleirão Fabrício. Acho que o pessoal do Barbalha quer mais que termine o primeiro tempo agora, né, Anderson? Tá segurando um pouco mais o time da Raposa Barbalhense. Agora a tentativa foi um lançamento longo para pegar a zaga do Barbalha de surpresa. O Fabrício estava atento, já recolocou a bola em jogo. Segue 1-1 na informação de Sofumê Service. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Referência em concursos públicos preparatórios para o Enem Vestibulares. Agora o ESC para você traz o preparatório para vestibulares. Informações 3571-3487. Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Vem o time do Barbalha para o ataque. Tentativa de jogada com Alan Fabrício. Lançou na frente para Júnior Santos. Dominou na grande área. Chegou, puxou para o lado errado. Era para cortar para dentro. Ele tentou abrir para
para derivar pela direita, bateu muito embaixo na bola, só tiro de meta, que chance perdeu o Barbalha agora, hein, Anderson? E o camisa de número 9 do Barbalha, o Alan Vitor, ficou louco com ele, reclamou bastante com o Júnior Santos, que de fato perdeu o time da bola, acabou ficando sem ângulo, chutou para a linha de fundo, tiro de meta pro goleirão do Caucaia, o placar tá de 1-1 na informação de Fox. E dos 6 minutos que o árbitro prometeu, já estamos com 4, teremos mais 2 minutos aproximadamente para o final da primeira etapa, 1 pro time do Caucaia, 1 também para a equipe do Barbalha. Futebol com mais emoção, você sabe, aqui no Timaço da Vale. Fala, JF. Gol na Copinha, é gol do Cruzeiro, que volta à frente no placar. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Uma informação para produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Conosco também, Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. E agora pegaram ali o Alan Vitor, que se contorce em dores. Será que vai pintar amarelinho, Anderson Luiz? Pela distância, me pareceu camisa de número 23 de Ney. Sobre o braço, não sei se com a intenção de atingir o Alan Vitor. Tá reclamando bastante o atacante da Raposa Barbalhense, mas sobrou o braço de fato no rosto e foi o 23 de Ney, viu, Marco? E é bom lembrar que o Campeonato Cearense não tem VAR nessa fase inicial. Somente para os jogos da fase final é que a federação deve utilizar o VAR, principalmente para os jogos decisivos, né? Os 2 jogos da final, muito provavelmente também usará nas semifinais, mas pelo menos para essa primeira fase é no olhômetro do árbitro da partida. E olha o Dinei costurando a jogada, faz o passe de bola com o Diguinho, lançou na frente agora, recebe pela ponta direita, marcação do jogador camisa número 7 do Barbalha, que foi trabalhar do outro lado, que é o Renan. O Renan virou um dos zagueiros com essa mudança tática do Márcio Alan, do time do Barbalha. O Renan foi trabalhar como zagueiro pela esquerda, e é ele quem domina a bola no campo de defesa pelo time do Barbalha, solta a bola pelo meio, deixa a bola com Davidson, domina pela equipe barbalhense, faz o passe pra ninguém. Demonte Tenório, finalzinho da primeira etapa. Esse 1-1 ficou de bom tamanho, ou você acha que alguém deveria estar na frente do placar, Demonte? Pelas poucas construções, né? Eu acho que sim, porque surgiram 2 gols, um para cada lado, e paz, meus senhores, 2 chances de gols também, uma para cada lado. Então não houve lá muita construção, eu vi muitos chutões, equipes adotando uma certa cautela, e principalmente o time do Barbalha, que joga fora de casa, mas terminou, né, Marcos? Fim de papo na primeira etapa. O árbitro que acrescentou 6 minutos depois do reinício da partida, mas o jogo está finalizado no primeiro tempo. 1 pro time do Caucaia, 1 também para a equipe do Barbalha. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM, inclusive no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da pizzaria e Hamburgueria Oval. E para você pedir aquela pizza deliciosa, 98842-9514. Hora do nosso intervalo show do Timaço da Vale FM. Eu volto já já pro segundo tempo. Está chegando João Filho, o grande JF. Maravilha, Marco. Primeiro tempo encerrado. Essa aqui é a primeira rodada do Campeonato Cearense da Primeira Divisão. 1 para o Caucaia, 1 para o time do Barbalha. Agora o Márcio Alan vai ter um tempinho, meu querido Anderson Luiz, para conversar com os seus comandados e quem sabe o Barbalha sair da região metropolitana de Fortaleza com 3 pontos na estreia do campeonato, né? Aqui durante até mesmo a queda de energia, o Márcio já adiantou bastante sobre o que ele queria, fez algumas modificações táticas. Agora no intervalo vai ter mais tempo para explanar com os seus atletas o que ele vai querer. O Barbalha procura, quem sabe, sair no mínimo com um ponto aí de Caucaia para vir para o jogo diante da equipe do Fortaleza, viu, JF? Maravilha, então. Anderson Luiz que volta daqui a pouco com mais informações do time do Barbalha, como também da equipe do Caucaia, que estão fechando aí essa que é a primeira rodada do Campeonato Cearense. O campeonato começou no último sábado com a vitória do Fortaleza, que venceu a equipe do Horizonte por 2-0. Tivemos também a vitória do Floresta. O Floresta carimbou o Ferroviário na estreia, 3-1 para o time lá da Vila Manuel Sátiro. No domingo, no caso ontem, tivemos 2 jogos, onde o Maracanã empatou com o Ceará 1-1
foi o resultado final e o Iguatu derrotou o Atlético Cearense pelo placar de 2-0. Em Juazeiro são 9 horas mais 4 minutos da terra do Padre Cícero. Meu amigo Tico das Quentinhas, a sua esposa Dona Leidinha, um abraço, obrigado pela audiência. A gente volta já, daqui a pouco o comentário dele, do meu querido amigo Demontier Tenório. Pense nisso. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Em abril, a Vale FM promove Holiday Rock, o evento que vai reunir duas das maiores bandas do rock Brasil, Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Holiday Rock, 30 de abril no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Participação: Rafael D'Angelo e Banda Alquimia. Vendas iniciadas na Virtual Ticket. Holiday Rock, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Apoio: Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A,
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Bom, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, intervalo de partida, por enquanto, segue um para o Caucaia, um para o Barbalha, jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Cearense da Primeira Divisão de 2024. O Barbalha que após esse compromisso diante do Caucaia, volta a campo domingo que vem, às 17h30, na Arena Romeirão. O Barbalha vai mandar o seu jogo na Arena Romeirão e o compromisso será diante da equipe do Fortaleza e, é claro, com total cobertura do Timaço da Vale FM, estaduais pelo Brasil, segundo tempo já em andamento. Pelo Paranaense, o Coritiba por enquanto empata com o São Joséense 0-0. Pelo Pernambucano, o Afogados da Engazeira vai vencendo o Porto de Caruaru pelo placar de 3-0. A partida está no intervalo também para Caucaia e Barbalha, 9h mais 10 na Grande Juazeiro, e a hora de opinião é com ele. Eu falei do Ferroviário, Demonte, antes de você falar de Caucaia e Barbalha, Ferroviário já tem um novo treinador, é o nosso querido Raimundo Wagner. O Raimundinho foi contratado, tá viajando, está em Juazeiro do Norte, conversou com a gente via WhatsApp, confirmou o acerto, se apresenta amanhã ao Ferroviário para começar a trabalhar aí para a sequência da temporada. E sabe quem está acompanhando o Caucaia e Barbalha, só que lá no estádio, Demontier? Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense, doutor Mauro Carmélio. Bem pertinho. Pertinho, né? Pertinho. Ele resolveu acompanhar lá em loco a partida que fecha a primeira rodada do Campeonato Cearense. Gostou do que viu desse primeiro tempo, Demontier, de Caucaia e Barbalha? É um jogo característico de início de competição, né? Existe aquele impacto da estreia, existe também aquela deficiência, às vezes até natural, de quem não está no melhor do seu condicionamento físico. Sim. E, sobretudo, a parte técnica, né? Em que, naturalmente, os treinadores não conseguiram colocar as suas equipes dentro daquilo que se espera. Veja, por exemplo, o time do Ceará, que é um time completamente modificado. Você vê esses times aí... Ceará derrapou na primeira rodada, né? Pois é. Nesses outras equipes, o próprio Fortaleza, jogadores que já vêm atuando junto há algum tempo. Sim. Jogadores conhecidos, como nesse time do Floresta também, que para mim causou a melhor impressão. O Fortaleza poderia até ter conseguido um resultado mais amplo diante do Horizonte, mas foi só a conta do chá. O Floresta foi ousado, jogou bem e até derrubou um técnico na competição. Sim. E faz o Ferroviário buscar uma proposta caseira, né? O Raimundinho. Tomara que dê certo, né? Eu torço muito por ele, sabe? Eu também. Ele já disse que tem condição, ele não é mais uma experiência, o Raimundo Wagner é uma realidade, ele fez um excelente trabalho, principalmente no Floresta, quando esteve por lá, época do Kleber, assustou gente grande aí no campeonato, como o próprio Fortaleza. Exatamente. Enfim. E o Ferroviário que namorou com o Austin Luiz. Chegou até a fazer proposta, né? Mas olha, o Austin passou essa mesmo vexame quando teve no Ferroviário. Ele já treinou o Ferroviário. Passou um pouco tempo lá, não foi, né, Matheus? É a falta de paciência, sabe? É como verdade. se, eu acho, às vezes, uma tremenda covardia. O que fizeram, por exemplo, com o técnico do Ferroviário. Deixaram nem o cara sentar o banco, nem dizer a que veio.
uma avaliação de uma partida única. De fato, foi um resultado meio extravagante, mas é início de competição. Mas refletiu também a eliminação na pré-copa do Nordeste também, né? Já vinha um calo de um pouco atrás, né? Exatamente. Por exemplo, mas o Floresta, ele demonstrou que não tá para brincadeira, né? É verdade. Já vem fazendo bons campeonatos. Tem mais um ano de Série C do Campeonato Brasileiro pela frente, né? Exato. E tá nessa luta aí, por exemplo, Fortaleza Série A, o Ceará Série B, o Floresta na C, o Ferroviário... O Ferroviário tá na C também, né? Tá na C também. Que foi campeão da D o ano passado, né? Então, dessas equipes, como o Floresta, restam o quê? Na disputa aí por Série D, Maracanã, Floresta, o Iguatu tá na D, né? Iguatu tá na D já, né? Isso. Então, eu acho que o Barbalha vislumbra também essa possibilidade. Me agradou, de certa forma, e principalmente nos determinados momentos em que o time do Iguatu avançou mais as suas linhas de marcação, aliás, o time do Barbalha, e buscou tomar os espaços do Caucaia. De certa forma, procurou sufocar um pouco o time do Caucaia e não dar espaços de forma alguma. Que veio, inclusive, com uma proposta muito mais ofensiva do que o time do Barbalha. Mas há essa demonstração, e isso tem a ver com o que eu falei no início do comentário, em que dificilmente nas primeiras partidas você tem aquele melhor grupo que você deseja, ou agrupamento, ou algo mais mecânico, né? Mas a questão Porque é que não você pode... não consegue trabalhar a bola com a qualidade melhor. Pode nem tropeçar também, Demontinho, até porque é um campeonato de tiro curto na primeira fase, né? O formato desse campeonato, assim, ele pelo menos dá um calendário mais adiante. Porque antes parava tudo e ficava só os classificados e adeus para o resto. Quem ficou Esse aí dá uma trás... calendarização até de um quadrangular da morte. Exatamente. Assim como foi o ano passado, né? Que você ainda mantém. Porque é ruim é você formar uma equipe, ter um custo, ter um gasto, e em poucos jogos está eliminado, está fora. Manda todo mundo para casa. Pelo menos há um pouco mais de algo adiante, né, nessa situação de ida e volta, enfim. De certa forma compensa. Agora o time do Barbalha não pode jogar contra o Caucaia pensando no Fortaleza, de forma alguma. Exatamente. Ele tem toda uma condição e ele dá essa demonstração quando avança as suas linhas e estabelece ali um certo sufoco no Caucaia. E errou em algumas oportunidades a saída de bola, sem muita eficiência. Agora, o time do Barbalha foi cometer esses pecados no momento em que abriu o placar, coisa que não pode absolutamente. Você tem que ter uma responsabilidade mais constante. O futebol, ele dá, vez por outra, para a gente exemplos disso, em que momento em que você descuida, acaba as coisas não dando certo. Um jogo de poucas oportunidades, o time do Barbalha, aos 21 minutos, abriu o placar num lance de bola parada, uma boa jogada do Lê, que tenta se livrar e sair com a bola dominada e ir para cima do adversário, sofreu a falta, a cobrança na trave, e o Alan Victor, atento, fez 1-0 para o time do Barbalha. Veja a diferença. 21 minutos, Barbalha 1-0. 24 minutos, o time do Caucaia empatou. Mas para que o Caucaia encontrasse esse gol, foi necessário aí uma besteira do Lê. Uma tentativa de saída errada. Ele prende a bola ali no meio campo, como se ele pretendesse se livrar do adversário e colocar alguém escapando ali pelos flancos em condição. Mas isso não aconteceu.
ficou mesmo no perder a bola, que foi bem aproveitada pelo Júnior do Goiaba para marcar o gol de empate. Daí em diante, o time do Caucaia teve outra oportunidade já aos 39 minutos. O Ian Costa, numa falha do Alan Fabrício, que perde a bola, tirou do goleiro, mas tirou demais. E uma outra oportunidade do Barbalha com Alan Victor, que abriu para o Júnior Santos e esse aprofundou em demasia. Me parece ter perdido o ângulo. Fica uma ideia de que o Alan Victor, ele reclama com o Júnior Santos, não vai começar, de filho, ter ido para o fundo do campo, mas de não ter chutado a gol imediatamente quando pegou a bola. Tá bom então, muito obrigado, Demontier Tenório, que volta no segundo tempo sob o comando do campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, João Filho. Valeu, meu querido Demontier Tenório, no nosso intervalo show do Timaço da Vale FM. Antes da bola rolar no segundo tempo, mandar um abraço para quem está nos acompanhando no nosso canal no YouTube. O Luanson Alves. Alô, Luanson, grande abraço. O Francisco Cândido, de Juazeiro do Norte, um grande abraço também. O árbitro autoriza a bola rolando pro segundo tempo. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Começa a segunda etapa de Caucaia, Barbalha também Você acompanha aqui no nosso Timaço da Vale FM. Bola tocada pela ponta esquerda, vem para o ataque Davidson, pelo time barbalhense, lança a bola pela ponta esquerda. Agora tenta a jogada Jean Jesus, tenta a marcação ali também, a defesa do time do Caucaia, cruzamento, o goleirão faz, tranquila defesa. Ali o Mateus Jesus, Anderson Luiz. Alguma informação de mudanças pro segundo tempo, Anderson? As duas equipes são as mesmas que acabaram o primeiro tempo, viu, Marco? Tá certo, quer dizer que os técnicos gostaram do que viram na primeira etapa. Eu não gostei não, viu, Marco? Mas eles sim, viu? É, rapaz, a gente viu cada lance nessa primeira etapa. É claro que muita vontade, muita disposição, mas lembra muito aqueles jogos de segundona, né? Mais na força, mais na vontade e pouca condição técnica. Mas a gente sabe também que é começo de campeonato, como disse o Demontier Tenório, as equipes estão buscando os seus melhores ajustes. Mandar aqui um grande abraço ao querido colega Lucier Menezes. Mandou mensagem no nosso canal do YouTube, diz que tá ouvindo a nossa transmissão. Que responsabilidade essa minha, hein? Ter um ouvinte da capacidade, da categoria do nosso querido mestre Lucier Menezes, um dos grandes comunicadores em que eu tive o prazer de trabalhar na época da Rádio Iracema AM e aprendi bastante com o nosso pai velho, o nosso querido Lucier Menezes. E um conceituado cronista esportivo que foi fez pista, plantão esportivo, né? Com toda certeza, Demonte. Barbalha se enxerindo aí. Barbalha tentando a batida pro gol e a defesa tranquila do Mateus Jesus. Aliás, a primeira transmissão desta equipe esportiva, que hoje é o Timaço da Vale FM, foi uma transmissão no ano de 1997, na antiga Verde Vale AM. Estávamos eu, o meu falecido pai Vilmar Lima e o Lucier Menezes. Foi a nossa primeira transmissão num torneio que houve de futsal no ginásio poliesportivo. Então um abraço para o querido Lucier Menezes, pessoa inesquecível para todos nós. Aqui desce o time do Barbalha, tentou ali o Alan Vitor, perde a posse de bola, recuperação da equipe do Caucaia, lançamento feito pelo meio, tentativa ali do Romário, melhor para a defesa do time barbariense. 1-1 é o placar do jogo, a bola vem tocada pela canhota, quem recebe agora é o Davidson, ele vai avançando para a peça ofensiva, domina, faz o passe, entrega a bola no campo de defesa, deixa a bola dominada agora com um dos três zagueiros do Barbalha.
Barbalha, que é o Renan. Ele vira o jogo, toca a bola pela direita. Lá do outro lado, deixa a bola trabalhada, vem recebendo o jogador que é o Fabrício Itapissuma. Distribui jogada pelo meio para Lê. Domina, faz o passe agora. Zagueirão, camisa número 4, Henrique Mariano recebe. Bola com Davidson pela esquerda, se movimenta ali o ataque do time do Barbalha. A bola vem tocada para Jean Jesus. Ele tenta achar espaço para o cruzamento, melhor para o sistema defensivo do time do Caucaia. Depois o jogo tá parado e pintou o cartão. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Camisa Anderson. de número 2, Júnior Santos, acabou fazendo a falta na sequência. Depois da tentativa do Jean do cruzamento, o Júnior Santos fez a falta mais dura e recebeu o cartão. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Informação também em nome de Hotel Amorama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Tem delivery, anote aí, 98865-7741. Portanto, o time do Barbalha ultrapassou o Caucaia agora em número de cartões amarelos. São 2 para o Barbalha, Júnior Santos e Igor. E o Gustavo recebeu na primeira etapa para o time do Caucaia. Já cobrada a falta para o time da casa. Levantamento na entrada da grande área. Corta bem a zaga do time do Barbalha. A bola vai sobrando com Alan Vitor. Falta em cima dele. Jogo muito faltoso, muito parado. Tá marcada a falta no grande círculo central em favor do time do Barbalha. Atenção, torcedor, confira a hora com o timaço da Vale FM. Para você ligado na 99,9, 9h27 da noite. A hora em nome de Novo Rio Veículos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense. Rapaz, o Ian Costa perdeu uma bola agora, uma jogada, uma chance de gol, apanhou da bola o Ian. Tirou o leite e chutou o balde. Foi, tirou dele mesmo, né? Tirou dele mesmo a chance de fazer o gol. O campo não ajuda não, viu, Marcos? É verdade. Tem que ser dita a verdade também, o campo não ajuda de forma alguma. Quando a bola quica, o negócio é complicado realmente. Confirmando pra você, agora são 6 minutos do segundo tempo. Estádio Raimundo de Oliveira, no placar do Cariri da Sorte, tudo igual. 1 pro Caucaia, 1 para o Barbalha. Jogo encerrado pela Copa São Paulo, a Copinha já conhece o seu primeiro finalista e é o Cruzeiro de Belo Horizonte que venceu o Flamengo por 2-1. A informação para Casa Com. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Conosco também Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Olha ali o escanteio a favor do time do Caucaia. As duas equipes parece que voltaram mais dispostas para o segundo tempo. Tanto o Barbalha como o time do Caucaia. Levantamento vai ser feito na grande área para a cobrança. Gustavo, lateral canhoto, levantou para a boca do gol, bola pelo alto, espalma o goleirão. Tentava ali ainda o zagueiro Dinei, a bola sai, só tiro de meta. Mas o jogo deu uma melhoradinha nesse comecinho do segundo tempo, Anderson. Dessa vez o Fabrício também não saiu tão bem, viu? Acabou perdendo o time da bola, deu uma resvalada na bola, a sorte que ninguém do time do Caucaia conseguiu alcançar a bola foi direto para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Barbalha, que empata o jogo no placar de 1-1, na informação de Motopeças Padre Cícero. E aí, você quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira-Rio é o lugar. Madeireira Beira-Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas é na Fox. Alô, meu amigo Erlinho, um grande abraço. Bola tocada pelo time do Barbalha com Alan Victor, brigou por ela. Na realidade era o zagueirão camisa 4, Henrique Mariano, lateral pro time do Barbalha, e tem um atleta do Caucaia caído, e aí fica aquela coisa, o disse-me disse, o bate-boca, o árbitro da partida não quer saber de nada disso, o senhor Alexandre de Souza manda seguir o jogo. Bola tocada pelo meio, trabalha a jogada Igor pelo time do Barbalha,
Tocou ali esquisito, vem tirando de qualquer maneira ali o zagueiro Ricardo Cratense, mas tá parado ali o jogo, marcada a falta contra o Caucaia, a favor do Barbalha no campo de defesa. Anderson. Foi o Ian Costa, dessa vez fez a falta em cima da Raposa Barbalhense, em cima do Ricardo Cratense, tentou dominar, acabou girando e perdendo o time da bola. Daqui a pouquinho, 2 alterações no time do Barbalha, para você ligado no timaço da Vale FM. Oferecimento Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens também. Produtos Panebon, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão, eu confirmo. Engazeiras Construções para você. 2 alterações, daqui a pouco o Anderson Luiz confirma pra gente aqui no nosso timaço da Vale FM. Aqui 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Um abraço para você que tá no nosso canal no YouTube. Cumprimentando aqui a Nery, né? O Nery. Um abraço pra você, Nery. Obrigado pela audiência. Francisco Cândido, José do Nascimento, pedindo um abraço pro pessoal do sítio Junco. Alô, Zezinho do Junco e toda a família ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Também o José do Nascimento. Valeu aí, turma boa. Obrigado pela companhia. Você pode participar também no nosso chat no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Vamos para as alterações, Marco Valério? Vamos lá. Saiu primeiro camisa de número 10, Lê, entrou 19, França. Saiu 10, Lê, entrou 19, França. Na sequência também saiu Alan Vitor, o autor do gol do Barbalha, com a 9, entrou 20 Jacó. Saiu o 9, Alan Vitor, entrou 20 Jacó, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Portanto, França com a camisa 19, Jacó com a 20, atrações para o segundo tempo do time do Barbalha, com menos de 10 minutos. Eu não entendo como é que o treinador mexe por menos de 10 minutos do segundo tempo. Por que não mexe logo no intervalo, né? Espera 10 minutos ou menos que isso, pra quê? Já cobrada a falta pelo time do Caucaia, a bola levantada para a grande área, espalma o goleiro, mas ele chocou-se ali com o jogador do time do Barbalha, hein, Anderson? O pessoal tá pedindo atendimento, acho que foi algo mais duro ali entre o goleiro e o zagueiro da equipe Raposa Barbalhense. O massagista tá indo lá para fazer esses primeiros atendimentos ao zagueiro do time do Barbalha. Me pareceu ali o Ricardo Cratense, viu? Pela distância me pareceu de fato o Ricardo Cratense, que já está recebendo o atendimento médico, mas parece que já está tudo bem com o zagueiro da equipe do Barbalha. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento de ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos. Informações no site www.esccursos.com.br. Nosso canal do YouTube, oferecimento de Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir a sua, 988-42-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui o jogo vai ser reiniciado. Lateral para o time do Caucaia. 12 minutos do segundo tempo. Levantamento para a boca do gol. A bola vai sobrando. Tentativa de jogada. Buscava ali o Júnior Goiaba. O Ian também brigando por ela. A bola acaba saindo. O árbitro diz que é só tiro de meta ou não. Deu ali uma falta do ataque do time do Caucaia. Anderson. Sobrou perna ali. O camisa de número 11, Júnior Goiaba, acabou deixando a perna um pouco mais alto que a zaga do time do Barbalha. O árbitro da partida acabou marcando falta de ataque da Raposa Metropolitana. O placar do jogo segue 1-1 na informação de Cariri da Sorte Cap. Lembrando que no próximo domingo o time do Barbalha volta a campo contra o Fortaleza, que é o grande favorito ao título desta temporada. Fortaleza, time de Série A do Campeonato Brasileiro, que disputa também Copa Sul-Americana, jogará no próximo domingo em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. Barbalha contra Fortaleza, e o jogo será às 17h30. Isso. É o horário do jogo, né, Anderson? É isso, o jogo às 17h30. Já estamos... O pessoal do Barbalha já está vendendo ingressos, inclusive, nas óticas... Aliás,
no supermercado Diniz. Você já pode comprar tanto em Juazeiro do Norte, na Avenida Elton Gomes, como lá na cidade de Barbalha, viu, Marco? Tá certo, aqui segue 12 minutos e meio do segundo tempo, placar de 1-1. A bola tocada pelo time do Barbalha no campo de ataque, vem trazendo ali o Henrique Mariano, tentou a jogada, ela sobra pelo meio, tocou ela ali o França, faz o passe, distribui jogada, toca na peça ofensiva, corta bem a zaga do time do Caucaia, levantamento feito pela canhota, desce para o campo de ataque, tentou o jogador Caian, sai do gol, ali tranquilo, Matheus, não, é o Fabrício, goleiro do Barbalha, para praticar a defesa. Começou aonde, JF? A outra semifinal da Copinha, Novo Horizontino e Corinthians. Quem passar vai enfrentar o Cruzeiro na final. Você tá ligado aqui no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã, às 6 da manhã, tem Jornal Nova Manhã. Eu estarei ao lado de Alexandre Pedrosa, cedinho, no nosso Nova Manhã, às 6 da manhã, aqui na Vale FM. A tentativa do França pelo time do Barbalha, toca a bola pela direita, buscou a jogada do Jean Jesus, vem ali a marcação da zaga do time do Caucaia, a bola vai sobrando pelo meio, mais uma vez em favor do time do Barbalha, com o jogador que é o França, faz o passe, camisa número 19, abre a jogada pela ponta direita, lançamento feito do Júnior Santos, cruzou para a boca do gol, a bola passa por todo mundo, não tem domínio ali o Jacó, a bola sai, é só tiro de meta, Barbalha começando a colocar as manguinhas de fora, Anderson Luiz. Mais uma tentativa do time do Barbalha, dessa vez um cruzamento para tentar o do Jacó, só que o Jacó é baixinho, a bola passou direto, foi para a linha de fundo, tiro de meta para Raposa Metropolitana, segue 1-1 na informação de Baleia Burgers. Também para Engazeiras Construções, alô meu amigo Marcelão da Engazeiras Construções, desce a bola tocada pelo meio, vem cortando a zaga do time do Caucaia, de qualquer maneira a bola vai tocando agora, chegando pro jogador que é o Rodrigo Correia, já perdeu a posse de bola, aí vem a recuperação da equipe do Barbalha, brigou por ela, se o Barbalha apertar um pouquinho faz o segundo gol, bola disputada pelo meio, tentou o Igor, brigou por ela, a bola vai sobrando, bateu de longe, ela vai na rede pelo lado de fora, numa batida ali com bastante precisão do Júnior Santos, quase o Barbalha chega ao segundo gol, Anderson Luiz. Num bate-rebate, a bola sobrou pro Júnior Santos na perna boa, na direita ele acabou chutando no cantinho, a bola caprichosamente foi pela rede, só que pelo lado de fora o placar segue 1-1 na informação de Guanabara. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo, 9 da noite, 37 minutos, 9h37. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, trazendo agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense. Segundo tempo de partida, 15 minutos da segunda etapa, 15 do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte do estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. Um pro time da casa, um pro Caucaia, um também para o Barbalha. Estaduais pelo Brasil, Coritiba acaba de fazer o segundo gol do São Joséense, Coritiba 2-0. A informação para Casa Com. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Lembrando que amanhã a partir das 12 tem o Jornal Meio-Dia, programa líder de audiência da Vale FM. Obrigado, torcedor, estamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Time do Caucaia também processando alterações. Daqui a pouco o Anderson Luiz vai trazer os detalhes pra gente. Pode ser agora, Anderson? Pode, Marco. Vamos lá. Sai o Gustavo com a camisa de número 6, entrou o 13, Lucas Neri. Sai o Gustavo com a 6, entrou o 13, Lucas Neri. Também sai no camisa de número 10 o Alan Fabrício, entrando camisa de número 19 Felipinho. Saiu 10 Alan Fabrício, entrou 19 Felipinho, em nome de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Será que esse Felipinho tem alguma coisa a ver com aquele Felipinho que jogou no Icasa, rapaz? É aquele Felipinho que jogou no Horizonte, inclusive marcou o gol de empate do Guarani contra o Horizonte naquele episódio onde o Guarani foi campeão da Taça Fares Lopes. Tá certo, você vê que roda, são quase os mesmos jogadores jogando nos clubes pequenos aqui do interior do estado do Ceará.
Lateral vai ser cobrado para o time do Caucaia. 17 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo. O placar é de 1-1 para você ligado no timaço da Vale FM. E aqui estamos nós, em nome dos produtos Ambev, pipocas da Ju, doces e salgadas e pipoclepes. Ambev, feitos como amor, é nosso, é do Cariri. Levantamento pela direita, desce outra vez o time do Caucaia para o câmera-ataque, cruzamento feito para a boca do gol, toca de cabeça, tá lá dentro, Romário, gol do Caucaia. Aos 18 minutos do segundo tempo, uma jogada rápida pela direita, cruzamento da grande área, Romário tocou de cabeça, não deu pro goleirão Fabrício do time do Barbalha. É a virada do time da casa, é o segundo gol da equipe do Caucaia. 18 minutos do segundo tempo, vira o time de Caucaia. Agora 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. O Romário executou ali o goleiro Fabrício do time caririense, hein, Anderson? E uma jogada que curiosamente começou com o zagueiro Regineudo. Lançou pro camisa de número 8, Lucas Maranguape, que girou no meio da zaga do Barbalha e conseguiu fazer o cruzamento perfeito pro Romário, que só teve o trabalho de tirar do goleirão e fazer o segundo gol da Raposa Metropolitana. Agora vira que vira o time do Caucaia. 2 pro Caucaia, 1 para o Barbalha. Marco. É verdade, meu querido Anderson Luiz, o time do Caucaia está na frente agora. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM, em nome de Joá Sonados, os conhecidos sonados do Ribamar, JF. É o segundo gol do Caucaia na competição, segundo que toma o Barbalha, 13 gols tem o campeonato estadual. Esse é o primeiro do Romário, com a camisa da Raposa. Demontier Tenório, que facilidade do Romário para cabecear. Claro, tem toda a qualidade do atacante, que realmente foi um cabeceio fortíssimo, mas o camisa 5 do Barbalha, o Fabrício Itapissuma, ele vacilou ali, perdeu a marcação do lance e o Romário marcou e fez o que sabe fazer, que é fazer gols, não é, Demontier? Tava muito sozinho, sem marcação, ali na pequena área praticamente do time do Barbalha. E também não houve nenhuma tentativa mais evidente de tentar cortar a bola, evitar o cruzamento na área, evitar o chuveirinho, porque encontrou exatamente o cara ali, livre de marcação, à vontade para subir sozinho e cabecear tirando do alcance do goleiro. O time do Barbalha que arrigou em 20 minutos, 15 minutos de partida, só teve aquele lance do Júnior Santos que chutou de longe, né? E fora isso, Marco, praticamente nada. Agora toma um segundo gol e não deixa de ser algo assim que preocupe, porque o time do Barbalha não, mesmo com as alterações processadas, não está bem nesse segundo tempo. Não teve lá tão bem assim no primeiro e no segundo voltou pior, viu? É verdade, a opinião de Demontier Tenório aqui no timaço da Vale FM. Vamos ver se o time do Barbalha tem poder de reação para ir buscar um resultado, né? Esteve à frente do placar, acabou sofrendo o empate, agora toma o segundo gol, gol da virada e tem que mostrar trabalho agora o time do Barbalha. Esta que é a realidade. Mudou. Bola tocada ali para o campo de ataque, vem outra vez o time barbalhense tentando com Jacó, corta a zaga. Alteração no time do técnico Márcio Alan, time da Raposa do Cariri. Anderson. Saiu, na verdade, o camisa de número 11, Jean Jesus, entrou 17, Paulo Henrique. Sai 11, Jean Jesus, entra o 17, Paulo Henrique, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. É, como diria aquele nosso colega lá, Jesus, que esse Jean não jogou absolutamente nada, né? Muito fraco, né, Demontier? Se o Barbalha tem um Jesus, o Caucaia também tem outro, aí dá empate, meu amigo. É, tá certo, Demontier defendendo e o outro Jesus tentando fazer gol no outro Jesus.
22 minutos do segundo tempo. Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite para revender joias da Dourados. O WhatsApp 999933031. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Conosco também no timaço da Vale FM, Gênesis Solar. Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Fale com Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Ligue para 981237956. Jogo parado. O autor do segundo gol vai sair de maca, não é, Anderson? O Romário, em toda a sua experiência ali, ganha um pouquinho de tempo, caiu ali no setor defensivo para ganhar tempo a favor do time do Caucaia. O placar segue 2-1 para a Raposa Metropolitana, para o time do Caucaia, que vence o jogo em nome de Motel Imperial. O time do Barbalha vai perdendo na primeira rodada do Campeonato Cearense. Lembrando vitórias do Iguatu, do Fortaleza, do Floresta e o empate do Ceará contra a equipe do Maracanã. Além desta vitória do Caucaia, que vai virando 2-1 contra o time do Barbalha. Caucaia processando mais alterações. Já o Anderson Luiz traz os detalhes. Pois não, Demonti? O que favorece o Iguatu, essa derrota do Barbalha, né? É porque é do mesmo grupo, não é, Demonti? É, isso. Então, o Iguatu continua líder isolado com 3 e o Ceará com 1 ponto, né? É isso, é apenas o começo do Campeonato Cearense. E o outro lado, 3 equipes com 3 pontos. E o Barbalha, que está perdendo aqui, vai pegar logo o Fortaleza na segunda rodada, o que não é fácil para ninguém. Aqui a bola tocada no campo de defesa, sai do gol, goleirão Fabrício do time do Barbalha. Juba Solados produzindo os mais diversos modelos de solados. Juba Solados, os famosos solados do Ribamar. Conosco também Motel Imperial, apartamentos aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, organização do grande desportista André Lemos. Grande abraço para o André. Alterações no time da Raposa Metropolitana, lá da região da capital, é isso, Anderson? Saiu camisa de número 7, Ian Costa, entrou 18. O 18 é o Xande. Saiu Ian Costa com a 7, entrou 18, o Xande. E também quem saiu foi o Romário, autor do segundo gol, para a entrada do camisa de número 21, Lucas Viana. Saiu Romário com a 9, entrou 21, Lucas Viana, na informação de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. E é impressionante a quantidade de Lucas no jogo, né? Lucas Maranguape, Lucas Viana, tem Lucas para todo lado aqui, Lucas Neri também, é um festival de Lucas nesse time do Caucaia. Homenagem ao meu netinho, que é Lucas, né? É verdade, eu também tenho um filho que se chama Lucas. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 9h47, 9h47, excepcionalmente hoje não estamos tendo a apresentação do programa Noite é Nossa com o querido Adalberto Amorim, que volta amanhã a partir das 8 da noite aqui na 99. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo agora 27 minutos do segundo tempo, 27 da segunda etapa, no placar do Cariri da Sorte. De virada na frente o time do Caucaia, 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. 14, quase 15 minutos, na semifinal da Copa São Paulo, Novo Horizontino e Corinthians, vale vaga na decisão, 0-0. Um abraço pro amigo Regilânio Ferreira, sua esposa e o filhão Caleb. Estão em casa agora na sintonia do timaço da Vale FM 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado pela companhia. Alô, alô, Nery, também acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Desce o time do Caucaia pro campo de ataque, a tentativa de jogada do jogador que é o Filipinho, brigou por ela, tenta ali a jogada lá do outro lado, a bola acaba saindo. O árbitro da partida marca ali a favor do time do Caucaia. O Xande, com a camisa de número 18, chegou fazendo ali um salseiro também no sistema defensivo do time do Barbalha. 2
2-1 vence a Raposa, mas não é a Raposa do Cariri, é a Raposa da região metropolitana de nossa capital. Vai brigando por ela também, ali o camisa de número 19, Filipinho. O árbitro já marca falta de ataque do time do Caucaia, portanto favorecendo a equipe do Barbalha. 27 minutos do segundo tempo, obrigado torcedor pela companhia. Lembrando, vem aí dia 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, imperdível. Mais um evento da J. Rodrigues, Padim Produções e da Vale FM. Aqui o time do Caucaia vem para o ataque, a bola vem tocada pela direita com Goiaba, tá com moral Goiaba, né? Saiu todo mundo do ataque do time do Caucaia, menos ele, que marcou o primeiro gol de empate. Bola tocada na grande área, o cruzamento fraquinho, ficou fácil pro goleiro Fabrício. Ô, Demontier Tenório, não tô vendo aí por parte do Barbalha muito poder de reação, não. O jogo continua praticamente no mesmo diapasão, hein, Demontier? Botou o França lá, que é um jogador de muita experiência, cadencia o jogo, enfim. Mas o time do Barbalha acabou recuando em demasia, né? É como se ele estivesse pedindo para tomar o terceiro gol. A situação é essa no momento. Tá muito mais fácil o time do Caucaia chegar à marcação do terceiro gol do que propriamente o Barbalha empatar a partida, né? Porque não mostra em momento algum uma condição para isso, uma situação mais razoável, porque se quedou, o time recuou em demasia, mal consegue passar do meio campo e quando faz é com uma qualidade duvidosa. É verdade, concordo com o Demontier. Time do Caucaia realmente tomou conta do jogo, vence pelo placar de 2-1 e a torcida vai comemorando, aliás, ingressos a preços bem populares. Eu vi toda a campanha de vendas do Caucaia para essa partida, R$20 o preço de ingresso e R$10 para meia entrada. Então assim realmente você consegue levar um grande público, muito embora não tenhamos um grande público, porque o Caucaia não é um time de massa, não é um time popular. Você vê que a grande maioria das pessoas que moram em Caucaia torcem ou pelo Ceará ou pelo Fortaleza, não é, Anderson? É verdade, Marco, todos têm essa questão e também o time não está empolgando esse ano. Existem muitos comentários até da imprensa da própria cidade de Caucaia, não estão confiando tanto no trabalho desse ano da equipe da Raposa. Acredita-se que o Caucaia vai lutar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Cearense, algo que o torcedor lá da região metropolitana não se empolga tanto para ver o time da Raposa jogar. Então pode ser que repita o filme do ano passado, né? Porque Caucaia e Barbalha escaparam do quadrangular do rebaixamento. E é bom lembrar também que em 2022 o Caucaia foi vice-campeão cearense, perdendo apenas na final para o Fortaleza. Gol! Quer dizer, o sobe e desce dos clubes do interior, né? Muito embora Caucaia seja colado ali em Fortaleza. Pois não, João Filho? A rede balança na copinha. É gol do Corinthians, que faz 1-0 no Novo Horizontino, semifinal da Copa São Paulo. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 9h, 52 minutos no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aqui desce o Caucaia. Olha que entrada dura do jogador do Barbalho, o Henrique. Amarelou para ele. Ficou barato esse cartão, viu, Anderson Luiz? Poderia ser um vermelho, de fato, pro Henrique. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Camisa de número 4 da Raposa Caririense. O Henrique acabou chegando no carrinho, muito pesado em cima do atacante da equipe do Caucaia. Camisa de número 4. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Tá certo, meu querido Anderson Luiz. Anis Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo então, segundo tempo de partida, 31 minutos e meio, quase 32 da segunda etapa. No placar do Timaço da Vale FM, confirmando para você, 2 para o time do Caucaia, 1 para o Barbalha. Informação para Cariri da Sorte. Amanhã é dia de Campeonato Paulista e tem time grande em campo. O São Paulo vai ao interior enfrentar o Mirassol. A informação do oferecimento
oferecimento da Casa Com. 99,9 Marco Valério. Aqui tem escanteio pro time do Caucaia, que realmente tomou conta do jogo. As alterações processadas pelo técnico barbalhense não surtiram nenhum efeito. Muito pelo contrário, time do Caucaia muito mais perto do terceiro gol, como disse o Demontier, do que o Barbalha chegar ao empate. Fala, João Filho. Um abraço aqui para o Damião. O Damião tá lá do Rio de Janeiro, escutando a gente pelo aplicativo Radiosnet. Um abraço também para o Máximo, tá aqui em Juazeiro ouvindo a nossa transmissão. E a Rede balança novamente na Copinha. É o segundo do Corinthians. Corinthians 2-0 no Novo Horizontino. Obrigado a você também que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir aquela pizza deliciosa é muito fácil, né? Você pega aí esse telefone e liga para 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Mudança, mais uma no time do Caucaia agora. É a última do técnico Lamar, saindo com a camisa de número 11, o autor do primeiro gol, Júnior Goiaba, entrando camisa de número 4, Jonathan. Saiu o Júnior Goiaba com a 11, entra o Jonathan com a camisa de número 4, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. O Jonathan que claramente é zagueiro, né? Então ele vai fechar o time ali nesses últimos 15 minutos praticamente para garantir a vitória, né, Anderson? É verdade, ele vai fechar a casinha, posso até destacar assim, Marco, para poder segurar esse resultado positivo, que é importante, que na sequência o Caucaia enfrenta o time do Ferroviário. Tá certo, Ferroviário novo do time do técnico Raimundo Wagner. O Raimundinho vai treinar a equipe do Ferroviário. Vai não, Anderson? Não, ele vai ser coordenador técnico da equipe do Ferroviário. Tá certo. Coordenador técnico. E quem será o treinador? Ainda não temos nome do treinador do Ferroviário. Tá certo. Vamos aguardar novos capítulos dessa novela. Aí você quer matar Los Pedes do coração, meu querido Anderson Luiz. Aqui permanece a vitória do time do Caucaia. 2-1. Quase 35 minutos do segundo tempo. O time do Barbalha tenta. Falta ali em cima do glorioso França. Um dos poucos que pega na bola ainda dos que entraram no segundo tempo. O Corinthians fez 2-0, mas foi pro VAR e o gol foi irregular, permanece 1-0 o Corinthians. Tá certo, aqui o Jacó vem tentando pelo time do Barbária. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 9h55 no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo então, decorridos 36 minutos agora da segunda etapa. 36 do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, que no próximo domingo tem um Renault Kwid mais 5 mil no prêmio principal. Ainda tem a chance única, moto Honda Pop por apenas R$2. Compre já o seu Cariri da Sorte. De virada, 2 Caucaia, 1 Barbária. Estaduais pelo Brasil, diminuiu o Porto pelo Pernambucano. Afogados da Engazeiras, 3-1 na equipe do Porto. A informação para Casa Com. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Um abraço para os vigilantes, pessoal que trabalha nas portarias aí dos edifícios. Um grande abraço também. Obrigado pela companhia. Uber, Elânio, mandar um forte abraço para Elânio Diniz, está nos escutando nesse momento. Isso, turma boa aí que trabalha como motorista de aplicativo também. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Domingo tem mais, domingo tem
Barbária e Fortaleza. Jogo às 5:30 da tarde na Arena Romeirão. Mais uma transmissão do nosso timaço da Vale FM. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei em Alain Martelinho de Ouro. Também Expresso Guanabara. Conforto indo e voltando. Pega o Guanabara e vem. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Dá tempo pedir o Baleia Burger, JF? Dá sim, 988380548 é o número de contato do Baleia Burger. Um abraço aqui, Marco, pro nosso querido repórter, companheiro de profissão, o Ednardo, lá da TV Verdes Mares Cariri. Tá escutando a gente também, mano. Grande abraço pro Valeu, Ednardo. Um abraço pra você. E enquanto você falava, JF, quase o time do Caucaia faz o terceiro por muito pouco. O Barbalha não sofre o terceiro gol, hein, Anderson? Me pareceu o Lucas Viana. Aliás, o Filipinho com a 19, ele ajeitou com a perna esquerda que acabou chutando a bola caprichosamente, foi pra linha de fundo, o tiro de meta pra equipe do Barbalha. Mandar um forte abraço também pro vereador Lucas do Horto. Forte abraço pro Lucas do Horto, tá nos escutando nesse momento. Grande Luquinha, um abraço pro Lucas do Horto, obrigado pela companhia, todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Aqui 38 minutos do segundo tempo, 2-1 vence o time do Caucaia. Bola tocada pelo meio, vem pro câmera ataque, trabalha a jogada, tentou ali. O jogador que é o Jacó, brigou por ela, ciscou, perdeu a posse de bola, ela saiu lateral em favor da equipe do Caucaia. Lembrando nossa transmissão no YouTube, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto tem Diniz Supermercados. E Dourado Joias, sempre com você, aqui com o timaço da Vale FM. Lateral pro time do Caucaia, que não tem pressa, bola tocada para Filipinho, chegam dois da marcação, vem o Jacó, ganha bem pelo time do Barbalha, depois a falta do jogador Filipinho pela equipe do Caucaia, então é falta já cobrada pro Barbalha no campo de defesa com o Henrique, ele toca a bola no campo de defesa ainda, vem outra vez o time do Barbalha sonhando com a marcação do gol de empate. Eu faria o seguinte, Demontier, perdido de 2-1, meu amigo, perdido de 10. Eu botaria o Barbalha pra cima, porque não adianta perder o jogo de 2-1, Demontier. Esse Jacó que entrou no lugar do atacante Alan Vitor, me parece que ele faz muito mal um trabalho defensivo ali atrás. Ficou só o França ali na frente, né? E o Paulo agora, Paulo Henrique. Né? Henrique. E ele ainda tem o Romário de opção. Quer dizer, eu não sei se o Matheus, que foi contratado e que dizem vinha treinando bem como titular na equipe e não reuniu condições, né, para esse jogo, se ele estaria fazendo falta dentro daquilo que imaginou o Márcio Alain, que é um jogador de meia, enfim. Tá faltando alguma coisa. Falta para o time do Barbalha melhorar. Tem que dar uma rearrumada nisso aí, porque mesmo assim, você veja que o time do Caucaia adotou uma proposta aí de recuar, de trocando atacante, botando zagueiro, enfim, como se estivesse satisfeito. E exatamente por isso aí é onde entra a ideia do Marco Valério. Tem que acreditar, né, Marco? É verdade, né, Montier? E o técnico do Barbalha, o Márcio Alain, tirou os dois zagueiros. Ricardo e Henrique deixaram o campo, Anderson. Eu vou confirmar primeiro o Henrique entrando no camisa de número 13. 13 saindo o Henrique, daqui a pouquinho eu confirmo que entrou no lugar do Ricardo. Foi o 16. 16, então o camisa de número 16 é exatamente o Vitor. Vitor no lugar do Ricardo Cratense, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. E o 13? O 13 é justamente o Ceará. Ceará, camisa de número 13, saindo o Henrique com a camisa de número 4, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. São atacantes? São zagueiros? Sim. O caso do Ceará, ele joga um pouco mais avançado, mas o Vitor. O Vitor joga mais recuado, Demontier.
Tá legal, tudo isso com 41 minutos do segundo tempo. Vem o Filipinho pro câmera-ataque, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Lucas Viana. Marcação ali da zaga do time do Barbalha. Chegam dois em marcação, ainda o Lucas. Olha que esse camisa 21, ele é enjoado, hein? Faz o passe, entrega a bola pelo meio, cadencia a jogada. O time do Caucaia não tem pressa, movimenta a jogada. Camisa de número 14, que é o Jonathan. Abriu jogada, faz o toque de bola aqui pelo setor de ataque do time do Caucaia. Buscou a jogada. A bola vai sobrando pelo meio, fica trabalhada. Agora sim, o 4 é o Jonathan. Ele toca a bola para Regineldo, veterano Regineldo. Distribui jogada, lança a bola pelo meio. A bola vem tocada pelo Dinei. Abriu jogada pela ponta direita, faz o passe, não domina. Ali o jogador que é o Lucas Maranguape. A bola passa, só tiro de meta. Alguma informação, Anderson? Tranquilo, Marco. Dentro, normal. É só ali o jogador do time do Caucaia que tá caído, camisa de número 23, mas já tá tudo ok com o zagueiro da equipe do Caucaia. É o glorioso Dinei, né? Camisa de número 23, 43 minutos do segundo tempo. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento de Juba Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Seu Ribamar tá lá no Rio Grande do Sul, participando da feira Inspira Mais. Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos. Alô Edilson, um grande abraço. Também conosco produtos Panebom Pão Nosso, já fazem parte da mesa das famílias caririenses. E massa para pastel Tasquinha, 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. Sinalzão do Timaço marcando o JF. 43 minutos do segundo tempo no estádio Raimundo de Oliveira. Vai dando Caucaia. O Barbalha vai perdendo a primeira. Estamos já na reta final da partida. Davidson trabalha pelo time da Raposa Barbaliense. Tentou a jogada, vem para o ataque. Busca ali a jogada pelo meio. Insistiu novamente o time do Barbalha, tentando a marcação do gol de empate. Mas está todo fechadinho o time do Caucaia. A bola vai sobrando com Dinei. Dinei faz o passe, entrega a bola da frente. Lucas tentava ali o Viana, camisa de número 21, caiu, pediu falta. O árbitro tá marcando o quê, hein, Anderson? É, marcando falta a favor do time do Barbalho. O Lucas Viana cai ali para ganhar um tempo, aquele precioso tempo a favor do time da Raposa Metropolitana, mas na verdade é falta pro Barbalho. O placar do jogo segue 2-1 pro Caucaia, na informação de Joá Solados. A falta foi cobrada pelo capitão do Barbalho, Renan, já toca a bola pelo meio, deixa com o Igor. Lançamento feito pela direita agora, com Fabrício Itapissuma. Marcou! Time do Barbalha tenta, levantamento pela direita, tentava o Davidson, vai sobrando bola pelo meio com França, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, já marcada a condição de impedimento do jogador que trabalha lá pelo outro lado do time do Barbalha, que é o Vitor, que se mandou pro ataque. Fala, JF. Um abraço pro Marquinhos, tá lá na cidade de Milagres, escutando a gente pelo aplicativo Radiosnet. Um abraço, Marquinhos, ele que é goleiro. E sabe quem também tá escutando a gente, Marco Valério? Quem, JF? Jader Guga, rapaz. O Gugaço. Grande Jader. É, grande torcedor do Icasa. Tá se balançando na rede lá. E o doutor Damásio Soares. Grande doutor Damásio, grande profissional, figura humana espetacular. Um abraço também pro João Carlos, mandando um alô pra gente do nosso canal no YouTube. Um abraço para todos vocês, obrigado pela companhia. Vocês sintonizados também através do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Lembrando que o Vale Esportes é apresentado também através do nosso canal no YouTube da Rádio Vale FM. Como é que é, Anderson Luiz? Mais 6 minutos, mas vamos até os 51. Tá certo, estamos com 45, subiu mais um cartãozinho. Rapaz, o Dinei passou o jogo inteiro procurando esse cartão, não foi, Agora Anderson? ele ganhou, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, camisa de número 23 do Caucaia, Dinei. Vem o time do Barbalha, bora Barbalha, empatar esse jogo no finalzinho. A bola tocada no setor de meio campo, trabalha Renan, capitão do time barbaliense, vem com bola dominada, abre jogada, toca a bola pela ponta direita, vem agora o jogador que é o Fabrício, volta pro Renan, time do Caucaia todo fechadinho, o Barbalha tenta, levantamento mais uma vez pela direita, vai pintar
tentar o cruzamento, ele prende a jogada ainda pelo time do Barbalha, não consegue encontrar espaços, falta criatividade no time do Barbalha. Foi um time de muita transpiração e pouca inspiração até agora. Levantamento feito para o câmera-ataque, tentativa de jogada, vem buscando espaço ali o Ceará, tenta o cruzamento, a bola toca na zaga, chega a sair pela linha de fundo, não, agora sim, tocou por último no Ceará, agora é tiro de meta. Jogadores do Caucaia até comemoram, né, Anderson? Agora virou final de campeonato pro time do Caucaia. Esses 3 pontos são primordiais para a Raposa Metropolitana na competição. Tiro de meta, vence pelo placar de 2-1 o Caucaia, numa informação de Comercial Zen. E a fórmula do campeonato, para o torcedor que ainda não sabe, é muito simples. São 2 grupos de 5. 3 melhores colocados passam para as fases seguintes e os 2 últimos colocados vão jogar o quadrangular contra o rebaixamento. E é exatamente isso que o Barbalha está querendo evitar, já que passou por essa situação constrangedora na temporada passada. Aqui mais uma falta para o time do Barbalha. Fala, Demonti. Falar em quadrangular da morte, no ano passado o Caucaia venceu no Inaldão por 2-1. E lá no Almir Dutra, Caucaia de novo, 2-0, viu, Marcos? Pois é, rapaz, vai criando um tabu e tá ganhando hoje de novo. 47 minutos, vamos até 51. Time do Barbalha não se entrega. Time do Barbalha tenta a marcação do gol de empate. Vai para a cobrança então, Júnior Santos levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tentava por ali também o Jacó. A bola passa pelo atacante do time barbarense, é só lateral para o Caucaia no campo de defesa. O árbitro viu ali um desvio, vai marcar a favor do time do Barbalha. Vai para a cobrança o Davidson. Não. Deu mesmo, foi para o time do Caucaia. Uma indecisão por ali, mas favorece ao time dono da casa. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo. Ramagem Couros conosco no Timaço da Vale. Também ESC Pré-Vestibular e Cursos. Acesse o site www.esccursos.com.br. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja no bairro Santa Teresa, eu disse Motopeças Padre Cícero. Sinalzão do Timaço marcando. Agora 48 minutos do segundo tempo, 48, segunda etapa. O Barbalha não se entrega. Time do Caucaia recuou demais também. E aí o Barbalha cresceu no jogo. A bola vem ficando dominada então. Trabalha jogador da camisa de número 17. Vem tentando aí o Paulo Henrique. Lançou na ponta esquerda. Davidson no cruzamento. Tirou a defesa. O árbitro tá apitando o quê? Não acabou o jogo não. Lateral, 49 ainda. Teremos mais 2 minutos pelo árbitro da partida, o senhor Alexandre de Souza, que até aqui apita com correção. Time do Barbalha vai para o ataque, o Filipinho tá caído, o árbitro manda seguir o lance, levantamento do Júnior Santos para a boca do gol de cabeça, vem tirando a zaga, cortou ali de qualquer maneira o jogador Diguinho, e depois o jogo parado, marcada a falta de ataque do time do Barbalha, é bola pro Caucaia no campo de defesa, no finalzinho do jogo, Anderson. É tudo que o Caucaia queria, agora falta de ataque a favor do time do Barbalha, do Caucaia, vai ganhar aquele tempo precioso, já que vence pelo placar de 2-1 na informação de Dourado Joias. Em nome também de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar, Hotel Amubarama em Fortaleza, e é claro também para Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, 50 do segundo tempo, vamos ao último minuto de jogo, no estádio Raimundo de Oliveira, o Barbalha tentando pelo menos a marcação do gol de empate, tá perdendo o jogo, a Raposa Barbarense, a bola tocada pelo jogador camisa de número 5, Fabrício faz o toque, entrega a bola pelo meio, vem buscar jogo aqui o França, tenta organizar a jogada, lançamento para Júnior Santos, Jacó pede bola da grande área, a bola tocada pelo meio com o Ceará, tentou, vem a marcação, tirando Lucas Maranguape, mesmo assim a bola sobra, o árbitro deu falta agora do ataque do time barbarense para desespero
desespero dos jogadores do time do Barbalha, hein, Anderson? O Jacó acabou ficando meio desesperado e rolou o cartão ali, viu, Marco? Camisa de número 8, aliás, camisa de número 6, o Davidson. Se pintou cartão Madeireira Beira-Rio na informação. O Jacó acabou reclamando com o árbitro da partida, mas na verdade foi falta para o time do Caucaia, que vence pelo placar de 2-1 na informação de produtos Andev. Aqui Vale FM com a ponte da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Vai acabar, hein? Estamos chegando aos 51, infelizmente o Barbalha estreando com derrota no Campeonato Cearense, 2-1 para o time do Caucaia. O árbitro conversa, ali tem a rodinha de jogadores, mas é aquela coisa, não adianta mais, né, Anderson? Não adianta tanta reclamação, aquela discussão, só perca de tempo mesmo aí, já estamos aos cerca de 51 minutos. O time do Barbalha vai para essa primeira derrota no campeonato. O próprio Jacó vai lá, puxa o Igor, que já tem cartão amarelo, e reclama demais ali do árbitro da partida. Finalzinho de partida, já temos 51,5. O árbitro prometeu ir até 51. Vai acabar o jogo agora, né? Quer dizer, o Barbalha perdeu todo o restinho do tempo reclamando. Aliás, Marcos, só da fazer arbitragem. uma correção. Eu até achei que eu tinha me confundido, mas não. De fato, o segundo cartão amarelo foi pro Igor. E o Igor acabou sendo expulso do jogo. Então, só para fazer essa correção, aquele cartão foi de fato pro camisa de número 8, Igor. Então tá expulso mais o jogador do time do Barbalha. E já é um desfalque do técnico Márcio Alan para o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. Levantamento na grande área, a bola passa por todo mundo, fica com Fabrício. Goleiro do Barbalha, vai terminar o jogo do Raimundo de Oliveira. Vitória do time do Caucaia por 2-1. Tenta a jogada ali pelo meio, o Fabrício tentou, brigou por ela. Ela vai sobrando em favor da equipe do Caucaia. Tenta a jogada Lucas Viana. Lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Xande. Xande lançou na frente agora. Quem vem chegando é o Rodrigo Correia, bate pro gol, a bola desviou na zaga e saiu. É fim de papo. Termina o jogo no estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia. Estreia com derrota. O time do Barbalha, 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. Não foi bom o resultado para o time caririense, que começa o campeonato perdendo e perdendo de virada. Anderson Luiz. O Barbalha até conseguiu fazer o primeiro gol, mas não conseguiu segurar o resultado. Infelizmente, amarga essa primeira derrota no Campeonato Cearense na sua estreia e vai para o segundo jogo muito mais difícil, que é contra a equipe do Fortaleza nos seus domínios aqui na Arena Romeirão. Então a gente vai destacar mais esses detalhes dentro do Vale Esportes durante toda a semana. É verdade, além do desfalque, né? Já tem um desfalque certo, que é o Igor, que foi expulso no finalzinho da partida. Tudo indica que o Matheus deve estar de volta, um jogador que teoricamente fez muita falta para esse time do Barbalha, apesar de não ter sido utilizado como titular nos amistosos, mas o Igor vinha sendo de fato um jogador primordial para o time do técnico Marcelan, que perde esse jogador importante, mas pode ter a volta do Matheus no próximo jogo. Tá legal, daqui a pouquinho o destaque final do time do Barbalha com Anderson Luiz, daqui a pouco também a opinião final de Demontier Tenório, a primeira impressão deixada pelo time do Barbalha, na opinião do Demontier daqui a pouquinho. Pois não se chamou, João Filho? Era só para confirmar o resultado em andamento na Copa São Paulo. O Corinthians vence o Novo Horizontino por 1-0 e abraçar nosso querido Los Pets, rapaz. Tá em Fortaleza, tá escutando a gente pelo aplicativo. Los Pets sabe quem é o novo técnico do Ferroviário. Rapaz, ele sabe sim. Tenho certeza que ele sabe. Um abraço grande, Los Piedes. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Também churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. WhatsApp 999933031. Lembrando que no próximo dia 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, mais um evento de J. Rodrigues, Padim Produções e da Vale FM. Hora de opinião no Timaço da Vale FM. 2 para o Caucaia, 1 para o Barbalha. Vitória da Raposa de lá pelo placar de 2-1 de virada. E a opinião aqui com Demontier Tenório chegando na Vale FM. Olha, o resumo aí da ópera não me agradou, de forma alguma. O time do Barbalha, ele teve alguns momentos de lampejos na partida. Demonstrou uma lucidez quando decidiu
sufocar e não pressionar, mas pelo menos avançando as suas linhas de marcação, não dar espaços ao time do Caucaia. Em alguns momentos ele conseguiu fazer isso, não sei por que a interrupção. Em outros momentos ele conseguiu uma marcação boa lá atrás para evitar qualquer tipo de surpresa. Se ouve bem em determinadas situações, mas relaxou noutras, principalmente quando estava vencendo a partida e uma bola perdida no meio campo pelo Lê redundou no gol de empate do time do Caucaia. E isso me parece assim que teve um efeito extravagante, e muito extravagante, para o time do Barbalha. Quer dizer, porque de qualquer maneira, o Barbalha foi para o segundo tempo com um empate. Convenhamos, um bom resultado, você jogando fora de seus domínios, enfim. Essa perda dessa bola para o Lê não fez muito bem para ele, porque o cara que estava aqui e ali se insinuando e tentando contribuir para uma jogada mais produtiva do time do Barbalha se apagou completamente. Foi um negócio impressionante, a ponto até de ele ser substituído com 10 minutos de partida pelo França. O França, do mesmo jeito, ciscou muito, porém isolado em demasia. A bola não chegava com qualidade aos seus pés para que ele pudesse fazer uma distribuição perfeita, colocar o Barbalha diante de uma condição melhor, e não evoluiu. Aliás, todas elas, as alterações processadas pelo Márcio Alain, nenhuma, absolutamente nenhuma, surtiu efeito. O Caucaia mais à vontade. Percebeu que o adversário não estaria mais com a mesma disposição para o segundo tempo, não conseguiu encontrar o melhor caminho, e aí o Caucaia, com 18 minutos, num lance inaceitável, porque os caras ficam assistindo o Romário subir e cabecear isoladamente, livre de marcação, para fazer o segundo gol do Caucaia. E se a coisa já não estava bem para o Barbalha, com 2-1 no placar, ficaram ainda mais difíceis. É por isso que aí vieram outras alterações, uma busca de uma situação de reação dentro de jogo, mas infelizmente isso não aconteceu. E o técnico do Caucaia, muito comedido, chegou até tirar atacantes e reforçar o sistema defensivo, satisfeito que já estava com a vitória parcial do time do Caucaia. Ou seja, ele não quis se arriscar de maneira alguma. Eu confesso a você, Marco, que eu vejo com uma certa tristeza grandes centros comerciais, industriais, de porte populacional, e você ter na Série A do Campeonato Cearense, aqui para o lado do sul do Ceará, apenas Iguatu e Barbalha, quando você tem outros centros maiores, Juazeiro, Crato, Sobral, e a nossa representatividade do Cariri ficou restrita à Barbalha, e quando você abre o leque, atingindo o sul do Ceará, restrita à equipe do Iguatu, que termina começando bem na competição, líder isolado do grupo B, mas de qualquer maneira, essa derrota do Barbalha não alterou lá muita coisa, porque o Ferroviário perdeu também, o Horizonte perdeu também, de maneiras, Marco, que a mesma terceira posição para o Caucaia, empatado em 3 pontos com Fortaleza e Floresta, é a mesma terceira posição para o Barbalha com 0 pontos, superado apenas pelo Iguatu, que venceu, e o Ceará, que conseguiu apenas um empate contra o Maracanã. Dos males, o menor, e buscar melhorar para enfrentar a equipe do Fortaleza, é outra realidade, mas que a gente deseja antecipadamente aqui. Boa sorte para o time do Barbalha, Marco.
Tá legal então, Demontier Tenório. Demontier, concordo com você. A primeira impressão deixada pelo Barbalha realmente não foi das melhores. Claro que o campeonato está apenas começando, não se deve crucificar ninguém numa primeira rodada, muito menos fazer festa também por causa de uma única rodada. Mas, indiscutivelmente, que o começo do Barbalha não foi bom. E lembrando que o time do Barbalha volta a campo já no próximo domingo, 5h30 da tarde, já ali no finalzinho da tarde, comecinho da noite, diante do Fortaleza. Aliás, deixa eu emplacar logo o destaque final do time do Barbalha, que tá lá na cidade de Caucaia, se preparando para retornar ao Cariri, em Anderson Luiz. Que ainda janta lá na cidade de Caucaia, aliás, no caminho, voltando aqui pro Cariri, e amanhã deve fazer um regenerativo à tarde. Ainda não tá confirmado esse regenerativo à tarde no Hinaldão, porque o Barbalha tem um difícil compromisso no próximo domingo, diante da equipe do Fortaleza, na Arena Romeirão Marco Valério. Já o Caucaia, por sua vez, enfrenta na próxima rodada a equipe do Ferroviário. Manda aqui um abraço pro nosso querido colega Aloísio Vilata, lá em Fortaleza, acompanhando também a nossa transmissão. Vereador Lucas do Horto, como citou o Anderson Luiz, enfim, queridos amigos que acompanham a transmissão do Timaço da Vale FM. O meu amigo Aquino, lá da Rua Santa Rosa, também ligado com a gente. Vamos ao destaque final do nosso plantão esportivo. Alguma coisa mais, Anderson Só Luiz? fazer uma correção, eu falei Ferroviário, mas o próximo adversário do time do Caucaia é o Atlético Cearense. Atlético Cearense na segunda rodada. O Caucaia na tabela vai a Iguatu, enfrentar o Iguatu no dia 27, sábado, 16 horas. 18, perdão. 18. Iguatu e Caucaia é o próximo jogo do Caucaia pelo Campeonato Cearense. Tá certo, Otávio. Obrigado. Bom, então o jogo é contra o Iguatu. Tá certo. Bom, vamos em frente então. Finalizada a primeira rodada do Campeonato Cearense. A classificação é a seguinte: no grupo A, 3 times com 3 pontos. Como até disse o Demontier durante a transmissão: Floresta, Fortaleza e Caucaia. 3 pontos para cada um. O Maracanã tem 1 ponto, fruto de um empate com o Ceará. O Atlético Cearense não pontuou na primeira rodada. Já no grupo B, o líder é o Iguatu com 3 pontos. O Ceará vem com 1 ponto. Barbalha, Ferroviário e Horizonte perderam seus jogos e, por conseguinte, não marcaram nenhum ponto na primeira rodada. É apenas a primeira rodada do Campeonato Cearense, que segue já no final de semana, João Filho. Já teremos um jogo na sexta-feira, 8 da noite, no Domingão, da cidade de Horizonte. O time da casa, o Horizonte, enfrenta o Maracanã. Esse jogo sexta-feira, às 8 da noite. No sábado, às 4h40 da tarde, o Ceará volta a campo contra o Floresta. Esse jogo será no Presidente Vargas. No sábado, também 18 horas, Iguatu e Caucaia, no estádio Morenão, na cidade de Iguatu. Teremos domingo 2 partidas. Domingo, 16 horas, o Atlético Cearense vai enfrentar o Ferroviário no Presidente Vargas. E às 17h30 na Arena Romeirão, com um mando de campo aqui na cidade de Juazeiro, Barbalha vai receber o Fortaleza. Tá legal, JF, obrigado também pela sua participação ao longo da nossa programação, dos nossos noticiários, tanto no Jornal Nova Manhã, como também no Jornal Meio Dia. Você retorna com novas informações do esporte e, é claro, amanhã às 18h05 no nosso Vale Esportes, com todo o timaço da Vale FM. Obrigado a todos pela companhia. Segue a programação da Vale FM. Um grande abraço, boa noite a todos. Eu retorno amanhã cedinho, às 6 da manhã, no Jornal Nova Manhã.